A história começa com um garoto chamado Percival pedindo ajuda ao seu avô gigante para derrubar um pássaro raro. Percival quase se mata caindo de uma montanha, mas como ele é nosso protagonista, ele sobrevive. O avô desse garoto mal cabe no assento, mas eles ainda conseguem aproveitar o pássaro no almoço. No entanto, vemos que o pássaro tem uma marca estranha. Os dois então têm um pequeno treino e Percival mostra alguns movimentos incríveis. Ele está determinado a vencer a montanha de músculos, mas não tem a menor chance. Percival fica frustrado, mas seu avô diz que quase o pegou e sua atitude muda completamente. O velho avô lava a louça no lago e pensa em como Percival cresceu. Ele corre para casa para lembrar Percival do seu aniversário amanhã, mas Percival está ocupado regando as plantas. Percival vai fazer 16 anos e está animado só porque poderá beber cerveja, mas o velho avô diz que ainda é cedo demais. O avô leva Percival ao topo de uma montanha para lhe mostrar o mundo, e tem certeza de que Percival está pronto para viajar pelo mundo. Ele fica chocado quando Percival não demonstra interesse em viajar, dizendo que se diverte todos os dias em casa. O avô tenta encorajá-lo apontando para uma ilha de pessoas do céu. O avô gigante espera que isso inspire Percival, mas não funciona. Ele explica que o mundo abaixo, onde eles vivem, é cheio de aventuras emocionantes e mistérios. Existem torres retorcidas onde habitam magos excêntricos, grandes cavernas com aberturas que levam ao submundo e florestas labirínticas das quais ninguém escapa se perder. O avô espera que Percival fique um pouco animado, mas fica chocado quando Percival só se importa em pescar peixes do céu com o avô. Naquela noite, o velho avô explica que o pai de Percival não via a hora de sair de casa aos 16 anos, mas Percival logo aponta que seu pai não está mais vivo. Ele se pergunta se Percival se sente sozinho ali, mas ele não se sente, pois vive com sua pessoa favorita, seu avô. Percival então repete um ditado que seu avô sempre diz quando está bêbado: derrote o mal e ajude os fracos. Percival promete proteger seu avô, mas o velho avô diz que ele não está tão bem agora que precisa ser protegido. Enquanto o avô dorme, Percival sai e pensa em todas as aventuras que seu avô falou. Vemos que Percival está tão animado com a aventura que mal consegue ficar parado. No entanto, ele se controla dizendo que está bem ali porque tem seu avô. Ele acorda depois de adormecer do lado de fora e fica chocado ao ver alguém misterioso se aproximando. O homem veio porque seu sinal de pássaro terminou ali. Ele diz a Percival que está procurando um homem chamado Varkis, e que por acaso é seu avô. Este homem é um velho amigo de quando eram cavaleiros sagrados, então Percival aponta a direção de casa. Este homem deixa Percival ver seu navio, mas pensa em como Varkis foi cruel por criar um filho escondendo a verdade. Percival fica desapontado por não conseguir fazer o barco se mover, mas começa a achar o cara bem esquisito. Ele tem um mau pressentimento, então começa a voltar para casa. O homem chama a atenção do avô, mas Varkis precisa se defender instantaneamente do ataque insano do cara que o joga pela casa. O homem aponta que já se passaram 16 anos desde que Varkis traiu seu mestre e fugiu. Varkis rapidamente se envolve em combate com este homem e o acusa de ser o traidor. Este cara é insanamente poderoso e desfere um ataque devastador. Percival chega no pior momento possível e exige saber o que o homem acabou de fazer com seu avô. Este cara é seriamente mau, pois diz a Percival para ficar de lado e esperar sua vez. Percival não ouve uma palavra e tenta atacá-lo instantaneamente. É inútil, pois o cara pode liberar um ataque imenso com o menor movimento do dedo e diz a Percival que ele não tem disciplina. O avô usa este momento para agarrar o homem e diz a Percival para fugir. Percival se recusa a deixá-lo ali, mas o homem diz para não se preocupar, pois nenhum deles escapará. Com o menor movimento, este homem abre vários buracos devastadores em Varkey e usa seu ataque cruzado em Percival em seguida. Percival faz o seu melhor para lutar, mas é inútil. O nome deste cara é Ironside e Varkey se pergunta por que ele veio atrás dele só agora. Ironside explica que há alguns dias uma profecia sinistra foi feita. A chegada de uma existência que levará seu senhor, o rei Arthur, à sua perdição. Eles são chamados de os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Suas identidades são desconhecidas, mas eles não podem ter certeza de que Varkis não é um desses quatro cavaleiros. O homem vai embora e Varkis se desculpa com Percival. Percival está em lágrimas e se desculpa de volta por não conseguir protegê-lo. Varkis quer que Percival encontre alguém que realmente vale a pena proteger. Ele quer que ele confie em seu coração e encontre alguém importante com quem possa caminhar pela vida. Percival pensa que está sendo punido por mentir, pois a verdade é que ele realmente queria ir numa aventura. O avô diz que ele também mentiu, pois ficou feliz quando Percival disse que não estava solitário porque eles tinham um ao outro. Vargas desmaia, mas fica maravilhado ao ver que Percival parece estar bem depois de sofrer tantos danos. Vargas então revela chocantemente que o homem que acabou de atacá-los é o pai de Percival. Percival sempre foi informado que seu pai faleceu quando era jovem. Ele acha que o avô está mentindo agora, pois não consegue acreditar que seu pai faria algo tão horrível com eles. O avô não tem tempo para explicar e diz a Percival que ele terá que encontrar seu pai novamente se quiser respostas.
Ele diz a Percival para começar sua jornada, mas Percival não quer que seu avô morra. O avô diz a ele que eles ficarão juntos para sempre a partir de agora, e deseja sorte ao seu precioso neto. Vargas falece, e Percival grita de agonia. Percival enterra seu avô e começa a aprender a viver sozinho. Infelizmente, Percival acabaria encontrando um presente que seu avô deixou para ele que o ajudaria em sua jornada, e ele segura as roupas perto de si. Percival se veste e se despede de seu avô. A jornada de Percival começa um pouco lenta, mas ele logo está em movimento. Algum tempo depois, Percival passou um dia inteiro descendo a montanha onde viviam, mas ainda não consegue ver abaixo das nuvens. Ele escalaria por mais algumas horas e comemora quando quase alcança a Britânia, mas cai instantaneamente. Felizmente, é salvo por um pássaro rochoso, então ele promete nunca mais comer um. A coisa simplesmente o chuta, então Percival promete comê-la novamente um dia. Percival faz um pouso forçado e vê um animal que nunca viu antes. Percival explica à criaturinha que ele escalou a montanha chamada Dedo de Deus, e levou 2 dias. O avô de Percival lhe falou sobre coisas chamadas vilas e cidades com muitas pessoas, então ele perguntou à criaturinha se ela poderia levá-lo até lá. A coisa não parece entender, mas Percival a segue de qualquer maneira, pois está solitário. Nesse exato momento, Percival avista um grupo praticando algum tipo de apresentação. O posteriormente chamado Cat começa o show, seguido pela senhorita Elva e seu macaquinho. O ato principal deles é um cara chamado Donnie, mas ele não está interessado em se apresentar sem público. Nesse exato momento, eles ficam chocados quando Percival aplaude vigorosamente. Ele fica maravilhado com a apresentação deles e implora para que eles a repitam. Donnie tenta intimidar Percival para pagar pelo ato, mas Percival nunca ouviu falar do conceito de pagar por coisas. Donnie o faz dar todas as suas coisas como pagamento em vez disso e começa sua apresentação fazendo Percival flutuar. Claro, Percival fica maravilhado, mas Donnie é na verdade um pouco babaca, pois força seus 2 amigos a fugirem com ele. Donnie diz que está apenas ensinando ao garoto como o mundo funciona, mas Elva não quer deixar o pobre garoto, pois ele parece estar sozinho. Donnie acha que eles foram longe demais para voltar agora, mas todos ficam chocados quando Percival os alcança instantaneamente. Percival não está chateado nem um pouco, e ele simplesmente pergunta se eles sabem onde ele pode encontrar Ironside. Eles perguntam se Ironside é amigo dele, mas Percival logo aponta que Ironside é seu pai que tirou a vida de seu avô. Percival nem tem certeza se o que ele busca é vingança, mas ele definitivamente tem muitas perguntas para Ironside. Percival fica animado ao ouvir sobre uma vila e eles até se oferecem para levá-lo até lá. Donnie não quer levá-lo de graça, então eles decidem ver se Percival consegue fazer uma apresentação. Percival tenta usar um arco e flecha, mas de alguma forma consegue acertar Donnie quando ele estava atrás dele. Cats decide levá-lo de graça, já que eles viajam de vila em vila fazendo shows de qualquer maneira. Percival ficou maravilhado com a magia deles, mas Donnie explica que eram apenas truques, e ele odeia ter que depender de poderes inferiores para ganhar dinheiro. Cats explica que sua equipe é composta por desistentes cujo sonho de se juntar aos Cavaleiros Sagrados foi esmagado. Percival se lembra que Ironside mencionou que ele e Vargas eram Cavaleiros Sagrados antes, e os outros ficam maravilhados. Eles perguntam de que país Percival é, mas ele nem tem ideia do que é um país. Nesse exato momento, alguns estranhos lhes dizem freneticamente para ajudá-los, pois sua vila está sendo atacada por um lobo. Donnie acha que eles podem afastar o lobo sozinhos, mas muda de ideia instantaneamente quando chegam e encontram um lobo gigante aterrorizante. Donnie diz que não há nada que eles possam fazer pela vila, mas todos ficam chocados quando Percival entra em ação. Percival se lembra das palavras de seu avô para sempre derrotar o mal e ajudar os fracos, então é exatamente isso que ele faz. Ele diz ao lobo para se preparar para se tornar seu jantar, mas todas as flechas de Percival erraram completamente o alvo e voltaram para ele. O lobo está prestes a eliminá-lo, mas Donnie surpreendentemente volta para salvá-lo. Donnie está com muita dor, mas culpa Percival por fazê-lo se empolgar tanto para ser um herói. Ele avisa Percival para fugir, pois o lobo vai finalizá-lo, mas todos ficam chocados quando Percival o detém. Percival instantaneamente derruba um monstro gigante com um ataque, deixando todos maravilhados. Vemos que o lobo tinha uma marca como a do pássaro de antes, e a coisinha rosa parecida com uma raposa viu tudo. Também vemos que um cavaleiro ficou maravilhado com a exibição e decide que será o próximo a agir. Depois, Elva ajuda Percival a se limpar e fica horrorizada com suas cicatrizes que ainda nem tiveram tempo de cicatrizar. Ela explica que os Cavaleiros Sagrados têm poderes mágicos que usam para proteger o reino e seu povo, e ela acha que Percival pode ter o que é preciso para se tornar um deles depois de vê-lo correr para salvar a vila. Todos celebram seu salvador em uma pequena festa, mas nenhum deles jamais ouviu falar de Ironside. Percival fica frustrado, mas fica chocado quando um homem flutuante revela que conhece o nome. Esta noite veio após a eliminação de seu familiar Lobo e após ouvir relatos de que Vargas e seu neto foram derrotados. Este cavaleiro se surpreende ao ver que Percival ainda está vivo e determina que seu pai realmente se importava com ele, afinal. O cavaleiro pergunta rudemente sobre seu avô, então Cats exige que ele se desculpe. Este cara é um cavaleiro sagrado, então ele facilmente joga Cats para longe. Ele é o cavaleiro negro chamado Pelegr, e é um camarada de Ironside e Vargas.
Pelegard admira como Percival não o teme, mas Percival não tem interesse em bater papo e dá ao cara 5 segundos para dizer onde Ironside está. Os 5 segundos passam sem resolução, então Percival avança contra ele. Pelegard fica chocado ao ver que Percival o desafia desarmado e maravilhado quando ele consegue empurrá-lo em toda a sua armadura pesada. O cara concorda em dizer a Percival o que ele quiser se ele vencer, mas se ele perder, ele levará Percival embora. Ele pode ver o potencial de Percival, então gostaria de treiná-lo ele mesmo. Percival está mais desafiador do que nunca, pois não tem planos de ir com ele e jura vencer a luta. Infelizmente, este cara é muito mais forte que Percival e o detém facilmente. Pelegard diz a Percival que se ele não vai lutar com uma arma, então é melhor começar a usar sua magia. Mas Percival revela que ele não tem magia. Pelegard se pergunta se ele superestimou o garoto e decide acabar com a luta rapidamente, dando um soco na barriga dele. A surra é implacável, pois Percival se recusa a desistir. Donnie tenta pular para ajudar seu novo amigo, mas Elvo o impede, pois isso só piorará as coisas. Algum garotinho na multidão idolatra o salvador de sua cidade e tem certeza de que seu novo herói não perderá. Percival se inspira no garoto e de alguma forma consegue empurrar o cavaleiro para trás. Percival nem entende como fez isso e todos ficam chocados quando a magia começa a fluir de suas mãos. Percival não tem ideia do que está acontecendo e até começa a entrar em pânico porque parece tão estranho. Ele tenta desesperadamente se livrar disso e acidentalmente envia o cavaleiro voando para trás. Donnie explica que deve ser a magia de Percival e o insta a usá-la para derrotar Pelegard. Percival é um garoto honesto, então ele pediu permissão para usar sua magia na luta, pois disse a Pelegard que não tinha magia antes. Ele permite, então ambos decidem não segurar nada. Percival deve desviar rapidamente da bola de fogo de Pelegard, e Donnie fica chocado, pois sua magia é muito maior do que até mesmo a de seus líderes. O Percival não sobrevive se for atingido, então ele desvia desesperadamente. O Pelegard o apressa para começar a atacar, então o Percival começa afastando a bola de fogo. Infelizmente, ela ainda o atinge, e o Pelegard explica que suas chamas queimam o alvo até virar nada. A menos que ele cancele o feitiço, eles nunca vão apagar. Ele exige que o Percival se renda, mas o Percival não aguenta perder. O Pelegard fica chocado quando o Percival usa sua magia para proteger seu corpo, mas diz a ele que é tarde demais, pois ele já sofreu muitos danos. Nesse exato momento, pequenos lacaios começam a aparecer por toda parte e o Pelegard se pergunta se o Percival os está criando inconscientemente. Os pequeninos conseguem interromper o feitiço do Pelegard e o Percival chocantemente começa a se curar. O Pelegard percebe que o Percival está usando o tipo de magia mais raro que não se encaixa em nenhuma categoria. Não é do tipo destruição, encantamento, degeneração, nem mesmo cura. Ele não tem certeza, mas acha que pode ser aquele que dizem pertencer a uma em cada 10.000 pessoas. Chama-se magia do tipo herói. O Pelegard teme que os outros venham atrás do Percival se descobrirem, então ele não pode permitir isso. O Percival quer continuar a luta, pois todos começam a acreditar que ele pode vencer, e o Pelegard explica que quer treiná-lo mais do que nunca. O Pelegard elogia o Percival cobrindo-o de elogios, mas explica que o Percival realmente não tem chance de vencer. O Donnie percebe isso também, então ele levita o Pelegard para que o Percival possa escapar. O Pelegard já se cansou das brincadeiras e explode toda a área. Ele se prepara para acabar com Percival, mas a raposinha vermelha de antes entra no meio deles. O Pelegard tenta espantá-la, mas fica chocado quando ela teletransporta sua presa para a segurança. O Donnie aponta que eles foram teletransportados para o topo da espinha de um dragão insanamente grande a 50 km de sua vila, então o Percival quer voltar correndo. A raposa fala chocantemente e diz a eles que a vila estará segura, pois o cavaleiro só os queria. Ele explica que o Pelegard serve a um rei maligno e faz parte do grupo que visa os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros na verdade ainda não existem, mas aparecerão em um futuro não tão distante. A raposa tem ordens de um grupo que se opõe a eles e explica que na verdade acabou de encontrar um dos 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros são fome, pestilência, guerra e morte. Os 4 cavaleiros sagrados que destruirão o mundo com 4 calamidades. A raposa então choca os dois quando revela que o Percival é um desses 4 cavaleiros do Apocalipse. Em outro lugar, o Pelegard se junta a uma reunião de cavaleiros sagrados, onde lhes é dito que identificaram os 4 cavaleiros do Apocalipse como meninos. Um é um garoto com poder mágico dourado, um é um garoto com santidade e maldade nos olhos, um é um garoto grande e misterioso sem aparência fixa, e o outro é um garoto com cabelo verde parecido com penas. O Ironside fica incrédulo quando ouve isso, e o líder explica que eles têm que encontrar os 4 cavaleiros para o seu rei. De qualquer forma, eles precisam chegar a eles primeiro e eliminá-los rapidamente. O Pelegard revela ao Ironside que o Percival ainda está vivo, então o Ironside pergunta se ele acabou com sua vida. O Pelegard acha que seria um desperdício e prefere fazer do Percival seu aliado e treiná-lo bem. O Ironside o ataca, mas o Pelegard se recusa a lutar. O Ironside aponta que o Pelegard não entende o que está acontecendo. O Percival não é apenas uma ameaça ao seu rei, ele acabará destruindo o mundo inteiro. A Raposa Rosa diz exatamente a mesma coisa ao Percival, mas o Percival simplesmente diz que não vai destruir o mundo. Ele explica que depois de espancar o pai, ele simplesmente sairá em uma aventura para explorar o lugar misterioso sobre o qual seu avô lhe contou.
Ele não se tornará um cavaleiro sagrado e não destruirá o mundo. A raposa revela que o pai do Percival e seus companheiros estão todos em um lugar chamado Camelot. É um reino que foi destruído na Guerra Sagrada contra o clã demoníaco 16 anos atrás. Bastou um golpe do Rei Demônio e tudo foi destruído sem deixar vestígios. O Donnie explica que Camelot não existe mais, então o Percival manda a raposinha sumir, pois ele não vai com eles. A raposa garante que ela realmente existe, mas explica que a jornada até lá é muito difícil. O Percival muda de ideia instantaneamente porque soa como uma aventura, e a raposa se apresenta como sim. Os três começam a jornada, mas logo ficam com fome, então o Percival decide que eles devem fazer uma competição para ver quem consegue encontrar a melhor presa. O Donnie pega o arco e flecha do Percival, mas tudo bem porque o Percival encontra um lugar interessante para caçar. O Donnie é muito ruim em mirar o arco e descobre que atingiu uma freira gigante com a flecha. O Donnie pede desculpas, mas a freira diz que tudo bem, pois ela só gritou porque se assustou. Nesse exato momento, alguns caras com aparência de fada dizem urgentemente à gigante que um humano com um capacete estranho entrou no abismo ecoante. O Donnie percebe que eles estão falando do Percival, e as fadas explicam que o abismo já foi um lugar lindo. No entanto, agora é um pesadelo vivo. Vemos exatamente do que elas estavam falando, pois o Percival enfrenta vários monstros, mas ele os derrota rapidamente. Ele está realmente feliz, pois todas as presas estão vindo até ele, então ele tem certeza de que vencerá a competição. Nesse exato momento, ele ouve algo pedindo ajuda. Em uma casa próxima, vemos que um pequeno monstro palhaço está amarrado e sendo interrogado. Algum garoto decide que a pequena criatura será sua cobaia para alguns experimentos, e o pequeno grita por ajuda. O Percival vem em seu resgate, mas acaba levando uma cara cheia de madeira. O pequeno monstro impacientemente diz ao Percival para libertá-lo, e ele voa instantaneamente. O Percival fica maravilhado com um monstro parecido com uma fada que ele nunca viu antes, mas ele perde a consciência. O Donnie e seus novos amigos estão a caminho para encontrar o Percival, e a gigante explica que um cara usou uma medicina estranha para deixar todas as criaturas vivas no abismo violentas. Esse cara está realmente chateado com o Percival e planeja fazê-lo tomar o lugar do monstro como sua cobaia. Esse garoto é conhecido como o herbalista louco chamado Nazens. Os amigos do Percival chegam à entrada do abismo, mas as fadas temem que seja tarde demais. Elas testemunharam o herbalista maligno em ação, então o Donnie diz que eles precisam se apressar. O Percival acorda, o que é muito estranho para o Nazens, pois ele deveria ter desmaiado por pelo menos 10 horas. O Percival exige que ele devolva suas roupas, pois seu pai as deu a ele, então o garoto mostra onde elas estão. Tudo, exceto seu capacete e capa, já está praticamente destruído. No entanto, o capacete e a capa são itens mágicos com fortes poderes mágicos. O Nazens não perde tempo e injeta o Percival com essa mistura. Deveria levar 1 hora para começar a funcionar, mas o Nazens fica fascinado quando funciona instantaneamente. O Percival tem certeza de que esse cara é mau, pois ele ia machucar aquela fada, mas o Nazens explica que aquela fada invadiu sua casa e o atacou primeiro. O Percival está convencido de que o Nazens estava com sangue saindo da boca porque ele mordeu a fada, mas não é o caso. O Nazens fica animado porque o Percival é a cobaia perfeita, então o Nazens começa a sangrar pela boca novamente. Mordendo o lábio quando fica animado é algo que o Nazens faz desde a infância. O Percival acha que ele deveria largar o hábito, e o Nazens diz que sua irmã diz exatamente a mesma coisa. De volta ao grupo do Donnie, eles estão sendo perseguidos por monstros violentos. O Donnie chama o Nazens de mal por causar esse problema, mas a gigante fica chateada e diz que o Nazens não é assim. O Nazens planeja deixar o Percival ir depois de tentar mais uma medicina, mas se ele fizer a mistura errada, o Percival perderá a vida. O Nazens está tremendo e explica que tem uma missão que precisa cumprir. O Percival também tem uma missão, então ele se liberta, mas o Nazens não está preparado para deixá-lo ir. O Nazens promete não tirar sua vida, mas os dois começam a lutar. O Percival se oferece para ajudá-lo se ele precisar, mas o Nazens só quer cobaias para sua medicina. A única razão pela qual ele não testa em si mesmo é porque se ele se matar, ele não poderá salvar o abismo. O capacete do Percival voa quando seu cabelo se expande, o que lhe permite pegar a medicina, e ele se recusa a devolvê-la. Ele então choca o cientista maligno ao engole-la sozinho. O Percival chega com dor, então Nathan tenta fazê-lo cuspir. O Percival sempre nos deixa adivinhando, pois ele diz que sente o poder fluindo em seu corpo, e agora ele tem energia infinita. Ele corre para fora para dizer algo bobo, e seus amigos determinam que ele deve estar bem. O Nathan não acredita no que ele acabou de fazer e o Percival diz que foi uma decisão fácil beber a medicina, pois o Nazens estava apenas tentando salvar o abismo. É claro que a medicina funciona, então o Nazens a bebe chocantemente em seguida. O Donnie chega nesse momento e se pergunta o que o Percival fez com o garoto. As fadas não acreditam que o Nazens está tentando salvar o abismo, mas ele sussurra o nome Ordo. Ordo era um velho boticário que viveu ali. Ele era gentil com todos no abismo e cuidava deles quando se machucavam. Eles encontraram o jovem gigante, cujo nome é Dolores, e o jovem humano Nazens. Ordo ensinou tudo o que sabe ao Nazens, mas um dia ele simplesmente desapareceu. Desde aquele dia, o Nazens começou a fazer experimentos estranhos.
Perto dali, o pequeno monstro laranja planeja destruir toda a floresta e ele pergunta chocantemente a Ordo se ele concorda. O Nassens acorda e quer urgentemente espalhar sua medicina por todo o abismo. Algumas fadas aparecem para atacá-lo, e elas culpam o Nassens por Ordo ter ido embora. Elas o acusam de tentar destruir o abismo e dizem para ele ir embora. O Percival o defende e diz aos pequenos idiotas que o Nassens está realmente tentando salvar o abismo. Nesse exato momento, a floresta começa a decair e os animais começam a morrer. O Nassens percebe que está sem tempo, então ele deve usar a medicina. O Percival aponta que não sobrou nenhuma, mas o Nassens chocantemente cria mais de seu corpo. O Nassens revela que depois de ingerir um veneno, ele o ensina ao seu corpo, e então ele pode criar e misturar o seu próprio livremente. Sua magia é chamada de veneno misto, e ele diz a todos para cobrirem a boca. O Nassens cria uma névoa de sua medicina que é levada pelo vento, e o abismo incrivelmente começa a reviver. O Nassens se refere a Ordo como seu avô e relembra as lições que lhe foram ensinadas. Depois, o Percival ganha um corte novo e a Dolores faz algumas roupas para ele. As fadas pedem desculpas ao Nassens, mas ele entende completamente, pois o monstro enlouquecendo foi um efeito colateral de sua medicina. Ninguém sabe por que o abismo era o rei em primeiro lugar, mas assim que Ordo desapareceu, algo começou a corroer a força vital de tudo. O Nassens diz às fadas que o Percival é quem deve ser agradecido, então elas o elogiam e o garoto absorve tudo. Nesse exato momento, um monstro horrível aparece, e o Nassens pode dizer que é Ordo. É claramente uma criatura horrenda, mas o Percival está apenas com ciúmes de que o avô do Nassens seja 3 vezes maior que o dele. O Nassens quer saber o que aconteceu, mas a Dolores o impede de chegar muito perto. Ordo libera uma névoa que faz a floresta começar a apodrecer, então o Nassens implora para ele parar. O Nassens tenta lembrar Ordo que ele amava o abismo, mas ele é um monstro agora e quer destruí-lo. Ordo planeja esmagar o Nassens e o Percival não pode impedir, mas a Dolores chega bem a tempo. Ela tenta lembrar a Ordo que eles são família, mas o monstro atinge com seu veneno, causando grandes danos. Nesse exato momento, a fada adiante chega e todos percebem que foi ela quem transformou o Ordo. Ela fez isso porque diz que Ordo é um pecador e ele deve expiar seus pecados destruindo o abismo. Ordo se prepara para consumir o Nassens, mas o Percival consegue impedi-lo. O Nassens está começando a perder a esperança, mas o Percival o agarra e diz que eles trarão o avô dele de volta. A fada maligna comanda Ordo a agir selvagmente, mas instantaneamente recebe uma flecha na cabeça, e ela se desintegra. Ninguém sabe de onde veio a flecha, mas Ordo desaba e um cavaleiro sagrado aparece diante deles. É o Cavaleiro Âmbar, e seu nome é Talisker. O Talisker diz a eles que se eles conseguirem acertá-lo com um único golpe, ele lhes dirá o pecado que Ordo cometeu. Se eles de alguma forma conseguirem vencê-lo, ele transformará Ordo de volta. Sim avisa Nazen para não cair nas provocações de Talisker. Mas é tarde demais. Nazen usa sua habilidade de aplicar veneno em suas adagas, e o Percival decide lutar também. O Percival tenta confiante ativar sua magia, mas só consegue soltar um pouco de gás. Nazen tenta atacar sozinho, mas seu oponente é um cavaleiro sagrado, e usa um ataque insano que cria uma tempestade de granizo. O Percival conseguiu resgatá-lo, mas Talisker faz Ordo se juntar à luta. Ele tenta fazer Ordo acabar com o Nathan, mas o Percival intervém mais uma vez. O Percival apela para Ordo lembrar de sua família e explica que o Nathans trabalhou tanto para proteger o abismo para ele. Talisker comanda Ordo a acabar com suas vidas, mas Ordo parou de ouvir, pois parece estar voltando a si. Talisker decide simplesmente enviá-los todos para a vida após a morte com seu próximo ataque. Sim está estranhamente ok com as coisas terminando assim, mas Percival é um herói. Ele sobe aos céus e sacrifica seu corpo para destruir todo o granizo. O Percival está gravemente ferido, e Talisker se pergunta se o garoto perdeu a cabeça. O Percival diz ao Nassens que eles trarão o avô dele de volta, não importa o que, então a esperança do Nassens é restaurada. O Talisker cansou de joguinhos. Ele prepara o próximo ataque, mas para quando um poder imenso surge do corpo do Percival. O Talisker nunca viu magia tão desestruturada, e o Percival se cura chocantemente de todos os danos. O Donnie percebe que é bem mais magia que da última vez, e ninguém entende o que está rolando. O Talisker usa outro ataque poderoso, mas a magia do Percival só consome e cospe de volta nele. O Talisker está ficando bem irritado, mas o Percival diz que vai derrotá-lo para Ordo voltar ao normal. O Talisker ataca com a arma, mas não adianta nada, e agora é a vez do Percival. O Talisker não tem medo porque o Percival está desarmado, mas o Percival forma uma mão com a magia e dá um belo tapa no Talisker. Acertar um golpe significa que o Talisker tem que explicar por que transformou o Ordo. O Ordo estava ajudando todo mundo na floresta, mas o Talisker explica que resgatar raças que não são humanas é pecado. O Lorde Arthur, do Talisker, quer que a humanidade viva em paz, sem outra raça para ameaçá-la. O Talisker avisou o Ordo para parar, mas ele não parou, então o Talisker o puniu. Ele o transformou num monstro movido por um impulso de destruir e um dever de ameaçar o mundo. O Talisker queria que ele destruísse o desfiladeiro, então o Ordo usou seu veneno para expulsar todos os animais. Chega de explicação para o Talisker, então ele usa sua magia que controla o clima. Seu raio atinge o Percival, mas isso só o deixa mais bravo.
O Percival avança nele com sua magia agora carregada de raio e aponta que ele também perdeu o próprio avô sem motivo algum. O Talisker fica chocado que o Percival pegou sua magia de raio e só agora percebe que esse moleque é o Cavaleiro de Cabelos Verdes do Apocalipse. O Talisker desvia do ataque e percebe sua sorte. Se ele conseguir eliminar o Percival, a profecia do fim dos tempos para o Rei Arthur sumirá para sempre. O Sim revela para o Percival que sua magia forma o que estiver em sua mente, então ele deveria imaginar uma arma que derrubaria o Talisker com um só golpe. O Talisker usa seu ataque mais poderoso, mas ele se parece com um pássaro que o Percival conhece muito bem. O Percival forma uma faca como a que ele usou para cortar o pássaro, e a usa para cortar o ataque. O Talisker está absolutamente pasmo e não acredita no quão poderoso um dos 4 cavaleiros do Apocalipse é. O Percival transforma sua magia em um projétil, e a luta finalmente acaba. Ninguém acredita no que acabou de ver, e eles percebem que o Percival explodiu o Cavaleiro Sagrado junto com a montanha. A luta acabou, mas o Percival nem sabe como guardar sua magia. O Donnie acha que estão sendo atacados por um zumbi gigante, mas é só a Dolores. Eles não entendem como ela ainda está viva, mas o Sim explica que gigantes têm uma habilidade que transforma seus corpos em metal para autodefesa. Ela deve ter usado bem antes de ser atacada, com um tempo de reação que deixa claro que ela tem um treinamento de batalha extenso. As coisas não estão ótimas, porém, pois o Nassens tem uma lembrança de quando o Ordo prometeu salvar todas as raças. O Nassens desaba apontando que ele se esforçou tanto para proteger o desfiladeiro porque o Ordo o amava tanto. O Percival pede desculpas por não ter conseguido cumprir a promessa de transformar o Ordo de volta ao normal, mas o Sim encontra algo que o Talisker deixou cair. O Sim destrói e o Ordo magicamente volta ao normal. O Nicense soluça incontrolavelmente e os dois finalmente se reencontram. Depois, o Donnie tira sarro do Nicense por chorar como uma menininha. Ele logo percebe que foi rude quando o Percival diz que é uma reação natural, já que o Nysons reencontrou o avô. O Sim explica que o que ele quebrou era um cajado do caos. Esses cajados são infundidos com força caótica, e o rei de Camelot os entrega aos seus cavaleiros. Nesse momento, o Percival proclama que tomou uma decisão. Inicialmente, ele achou que tudo o que queria era bater no pai, mas tudo mudou. O Percival agora quer derrotar o rei de Camelot também. Ele nunca quer que ninguém passe pelo que ele passou, e o Sam gosta de ver essa resolução. O Percival lembra que estavam numa competição, mas nenhum dos dois trouxe sua presa. A raposinha revela que conseguiu capturar um coelho com cara de mal e lembra aos dois que o vencedor pode dar uma ordem aos perdedores. O Sim parece ter más intenções, mas o Percival assume que ele quer que eles tirem pulgas dele. Nesse momento, o Nassens aparece e chocantemente gostaria de ir com eles. O Nassens deve um favor ao Percival por salvá-los e o Horda disse para o Nassens sair e conhecer o mundo. O Sim acha que sua magia e conhecimento de venenos poderiam ser úteis para eles. O Donnie não acha que é uma boa ideia, mas o Sim o lembra que ele tem que obedecer sua única ordem. A Dolores fica bem triste que o Nassens está indo embora, mas o Ordo aponta que o Nassens finalmente tem alguém para chamar de amigo. Nosso grupo começa sua jornada e parte em direção a uma cidade chamada Sistana para encontrar transporte. Mais à frente em Sistana, vemos que uma festa está acontecendo e o Ironside está lá. Ele está procurando algo na cidade, mas o Duque Caldin diz que nada apareceu. A filha dele tem algum tipo de habilidade que a deixa saber que o pai está mentindo, mas ela está mais preocupada com o Ironside. O Ironside diz que quer salvar a cidade, mas a garota percebe que ele nem fala uma palavra de verdade. O nome dela é Annie, e o Ironside gostaria que ela conhecesse o filho dele. Ela estava distraída, então o Ironside apenas diz para continuar procurando o pedaço do caixão da escuridão eterna. Em outro lugar, o Percival tenta comandar seus mini-lacaios, mas eles não obedecem. O Nassens, porém, descobre que se ele envenenar um dos mini-Percivals, ele muda de cor. O Percival então mostra o Moroboros, a faca de esculpir que o avô dele deu. Vendo que pode crescer, é claramente uma espada mágica, mas o Percival ainda pensa que é uma faca. O Percival explica que não sabe nada sobre a vida do avô como cavaleiro sagrado, o que é mais um motivo para encontrar o Ironside em Camelot. O Nassens tem dúvidas sobre a existência de Camelot, mas o Percival diz que confia no Sim e que ele não mentiria. Os caras querem que o Sim use a esfera de teletransporte para levá-los ao reino de Lyonesse para não terem que andar, mas essa foi a última. O Nassens conhece a esfera de feitiço e explica que um dos cavaleiros lendários dos 7 pecados capitais, Merlin, os criou. São esferas com diferentes efeitos mágicos. A boca do Nassens jorra sangue enquanto ele se anima explicando que Merlin escreveu um livro sobre venenos. Eles eventualmente chegam a Sistana e os mini-lacaios do Percival estranhamente saem correndo. Eles fazem o Percival desenterrar algo e o Sam fica chocado quando percebe o que é, antes que ele possa dizer qualquer coisa e manda que eles o coloquem de volta no chão. No entanto, se eles planejam dar isso a um certo cavaleiro, então ela terá que eliminá-los em vez disso. O Donnie tenta explicar que foi descoberto por acidente, mas ela não acredita neles. Annie os ataca e não escuta uma única palavra que eles dizem. Ela planeja pegar o item de volta à força, mas o Percival apenas o entrega a ela. O Percival diz que foi realmente um acidente e a garota usa sua habilidade neles.
Ela consegue ver que todos eles estão escondendo algo, mas fica chocada quando vê que não há nada falso ou escondido sobre o Percival. O Sim quer saber mais sobre a noite que ela mencionou, mas uma criada vem buscá-la. Annie entra em pânico e esconde o item dentro da capa do Percival. Ela diz para ele não mostrar para ninguém, mas choca a todos quando diz para ele ter certeza de nunca deixar um cavaleiro chamado Ironside vê-lo. Depois, o Sim explica que aquilo é um item mágico de lenda que foi criado por um gigante. É a primeira vez que ele vê um e é um pedaço do caixão da escuridão eterna. O Percival não ouviu uma palavra e só quer ir atrás do Ironside, já que a garota o mencionou estar lá. O Sim o acalma apontando que uma luta ali poderia machucar os aldeões. Ainda há muitas perguntas a serem respondidas e eles precisam ter certeza de que o item mágico é mesmo real. Em outro lugar, Annie tenta explicar ao pai que Ironside não pode ser confiável. O pai dela sabe da habilidade dela, mas ele não gosta que ela use porque é perigoso. Cal então explica que Ironside lutou ao lado da mãe dela para proteger as pessoas, então eles deveriam apenas confiar e obedecê-lo. Ele também teme o que Ironside faria se eles desobedecessem, então sua decisão é evitar colocar os moradores em perigo. Annie proclama que se tornará uma cavaleira sagrada e protegerá as pessoas ela mesma. Ela diz para o pai dela parar de ser o cachorrinho do Ironside, mas ele apenas a tapa. O Caldã vai se encontrar com o Ironside e vemos que nossos heróis estão observando eles. O Percival não consegue conter sua raiva e precisa ser segurado para não atacar. O Ironside se dirige à multidão e os aterroriza dizendo que algo está ameaçando a cidade deles. Ele revela um artefato e nossos rapazes percebem que só falta o pedaço deles. O Sim explica que se ele completar o artefato, será o fim para todos eles. O item foi criado para roubar o clã demoníaco, e o clã Deuses se sacrificou para ativá-lo. Não há deusas por perto agora, então Ironside deve estar planejando sacrificar os moradores para ativá-lo. O Percival está pronto para bater nele agora, mas o Sim o acalma novamente. Eles têm um pedaço que falta do artefato, então precisam sair da cidade com o fragmento. O Percival não quer ir embora quando trabalhou tanto para encontrar o Ironside, mas o Sim aponta que ele não é páreo para ele agora. O Ironside diz à multidão que se ele puder completar o artefato, ele realizará um ritual que protegerá Cistana de desastres. Ele diz que o reino de Lioness está reunindo demônios terríveis para apagar a Britânia do mapa, então todos ficam muito bravos com o reino. No entanto, Annie chega e choca a todos quando acusa Ironside de mentir. Ironside diz que ela é apenas jovem e fala bobagens, mas Annie revela sua habilidade para todos. O Ironside planeja discipliná-la por mentir e o time quer fugir enquanto eles discutem. Os outros concordam, mas ficam chocados quando o Percival entra para mandar o Ironside parar. O Ironside percebe que o Percival quer vingar Varkis, mas então se pergunta se o garoto pode estar tentando pegar o caixão. O Percival usa seus lacaios para distrair o Ironside e foge com a Annie. O Ironside causa danos enormes tentando detê-los e explica que não se importa se tivesse machucado Annie, pois a consideraria um sacrifício digno. O Donnie se pergunta se eles deveriam voltar para ajudar o Percival, mas o Sim explica que eles precisam garantir o item mágico primeiro. Infelizmente, eles descobrem que a criada da Annie tem o item. Ela é na verdade a familiar do Ironside e voa para longe. O Percival chega e fica claro que Ironside deve ter estado observando Annie o tempo todo. O Ironside não precisa mais do Caldern enquanto completa o artefato. O Sim explica que o artefato precisa de um sacrifício de sangue. Eles têm que destruir o caixão ou pegar um dos pedaços para detê-lo. O Ironside está se preparando para fazer o ritual agora, então todos decidem trabalhar juntos para detê-lo. O Sim diz que vai se preparar para qualquer coisa que possa acontecer, mas Annie concorda que ele está escondendo algo. O Sim diz para o Percival nem ousar tentar lutar seriamente contra o Ironside. Não importa o quão forte o Percival pense que é, Ironside é 10 vezes mais forte que isso. A missão deles começa e Annie agradece ao Percival por ajudá-la antes. O Percival explica que Ironside tirou a vida do seu avô e Annie diz que Ironside queria casá-la com o filho dele. Annie assume que o filho dele é tão ruim quanto ele e os rapazes riem sabendo que o Percival é o filho dele. De volta a casa, Ironside começa a cantar e o caixão começa a brilhar. O ritual começa a se intensificar e uma substância negra irrompe do chão. A substância negra segue para a cidade, onde vemos que uma delas transforma a primeira coisa que toca em um monstro. Mais substâncias negras caem, então uma estátua e uma casa inteira se tornam monstros horrendos. Ironside diz ao seu familiar chamado Darak que ele comandará os mortos caóticos. Seu objetivo é fazer de todos os moradores sacrifícios. Nosso grupo fica horrorizado ao ver que há tantos monstros coletando sacrifícios, mas Percival tem certeza que Sim vai descobrir algo. Eles só precisam se preocupar em deter Ironside, mas Annie revela que Sim está mentindo para ele sobre algo. Ela percebe por causa da sua habilidade, mas Percival ainda confia em Sim. Os outros confiam na raposinha também, mas Annie acha que eles são apenas ingênuos. Annie encontra seu pai inconsciente, e Ironside se pergunta o que Percival quer. Ele diz que normalmente ele apenas destruiria Percival, mas hoje à noite ele está ocupado. Percival exige que Ironside pare o ritual, mas Ironside os aterroriza quando mostra um pouco de seu poder.
Eles sabem que precisam tentar atacar, mas seus corpos não se movem. O mais aterrorizante é que eles percebem que Ironside não hesitaria nem por um momento em tirar suas vidas. Percival não está com medo, porém, e salta para usar seu tapa mágico Mão de Deus. Ironside para o ataque mal se movendo e Dany fica chocada, já que aquele foi o ataque que destruiu Talisker. Ironside acha que seria tolo para Percival tentar lutar contra ele, e Nathan lembra a Percival o que eles estão lá para fazer. Percival envia seus pequenos Percivals atrás do caixão, mas não adianta. Ironside quer saber o que eles estão tentando fazer, mas Percival se recusa a contar ao seu pai irresponsável. Ironside fica chateado e todos precisam se esquivar enquanto ele usa um ataque imenso. Ironside mais uma vez diz a Percival que ele não tem disciplina e exige que ele o respeite como pai. Anne fica chocada quando os rapazes a atualizam sobre os problemas familiares de Percival e Donnie acha que eles precisam fugir. Ele diz que eles não têm nada a ver com a cidade e Anne surpreendentemente concorda. Este é o problema da cidade, então ela acha que deveria enfrentar Ironside sozinha. Nascen sabe muito bem como é querer defender uma terra natal, e ele decide ficar. Donnie nem hesita e foge, pois não quer morrer. Percival faz o oposto, correndo direto para o perigo, e avisa Ironside que destruirá o caixão se ele não parar. Ironside mostra novamente seu poder insano nos dedos, mas Percival se esquiva. Ele diz aos outros que vai prender Ironside para que eles possam destruir o caixão. A noite é aterrorizante para Percival facilmente, mas ele fica bastante impressionado. Ironside se prepara para acabar com a vida de seu filho, mas Anne o impede. Ironside ri da garota por pensar que ela poderia fazer algo com ele, mas ela tenta o seu melhor e afirma que se tornará uma cavaleira sagrada como sua mãe. Ironside parece estar apenas brincando com ela e ele destrói suas roupas. Essa garota é seriamente determinada, então ela desliga seu vestido arruinado e Percival admira seu comportamento heróico. Ironside reconhece sua coragem, mas ele é um misógino sério e diz que sua bravura é boa demais para uma garota. Ele fica impressionado que ela conseguiu arranhá-lo, mas ele está pronto para acabar com ela. Infelizmente para ele, ele começa a desmaiar e Nascens revela que colocou um efeito de paralisia na espada de Anne. Ironside está ficando muito irritado com todos os pirralhos indisciplinados, e ele determina que todos eles estão desesperados para provar o desespero. Ironside prepara um ataque estranho e todos entram em pânico, incluindo o pai de Anne. Ironside ativa o feitiço poderoso, e sua destruição pode ser vista de muito longe. Donnie corre pela cidade, mas há um monte de monstros por toda parte. Ele precisa sair dali rapidamente, mas houve uma criancinha pedindo ajuda. Donnie deseja que alguém ajudasse logo, e ele pensa no que seu tio gostaria que ele fizesse. De volta à montanha, Anne não consegue entender por que seu pai se sacrificou por ela, e ele simplesmente explica que é porque ela é sua filha. Felizmente, ela percebe que Percival usou seus minis para protegê-lo, e o mesmo vale para Nason. Eles procuram desesperadamente por Percival e descobrem que ele está na mão de Ironside. Ironside elogia Percival por proteger seus amigos, mas ele sabe que se Percival puder crescer, ele se tornará uma ameaça temível. Percival não se importa com o que esse idiota está dizendo e só quer saber por que Ironside acabou com a vida de seu avô. Ironside explica que teve que fazer isso, mesmo que houvesse apenas uma pequena chance de Vargas fazer parte dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso não é tudo, pois Ironside fica muito irritado e revela que Vargas tirou algo querido dele e fugiu. A tentativa de Anne de salvar Percival falha, mas ela lembra Percival sobre o caixão. Ironside o impede de atacá-lo, no entanto. Percival exige que ele pare o ritual, mas Ironside envia sua lâmina através da mão de Percival em vez disso. Ironside tem que ser um dos piores pais de todos os tempos, enquanto ele move sua espada dentro da mão de Percival. Anne tenta fazer Ironside parar lembrando que Percival é seu filho, mas isso não funciona e ele incute medo em sua alma. Ironside está se divertindo sendo um pai terrível, e Anne implora para ele parar antes que Percival morra. Ironside explica que uma vez que o ritual esteja completo, ele fará Linus desmoronar, e quando ele cuidar de Percival, os 4 cavaleiros do Apocalipse nunca formarão um grupo completo. Os minis de Percival tentam protegê-lo e curá-lo, mas Ironside os esmaga. Ele acha que é magia idiota, mas é perfeitamente adequada para um fracasso como Percival. Nascens implora para Ironside parar, mas é tarde demais, pois Ironside enfia sua espada em Percival. Então muitos Percivals desaparecem e Nascens desmorona por não ter conseguido ajudar em nada. O Ironside frio e sem alma fica feliz que a profecia dos 4 cavaleiros do Apocalipse não se concretizará mais agora que Percival se foi. Ironside simplesmente volta a terminar o ritual e comanda os monstros a massacrar toda a cidade para criar sacrifícios. Nascens rastreia Percival mais de perto, e Ardentide diz a eles para irem para casa. Nascens tenta desesperadamente dar a Percival um de seus venenos, mas é inútil. Anne o pega dele, no entanto, e o força pela garganta de Percival. Infelizmente, forçá-lo pela garganta não funciona, e Anne aponta o quão horrível é que a vida de Percival tenha terminado nas mãos de seu próprio pai. Ironside nem está prestando atenção neles mais e continua exigindo sacrifícios dos monstros.
De volta à cidade, a garota que estava implorando por ajuda mais cedo não está mais assustada. Acontece que Donnie levantou o monstro no céu e disse à garota que ele consertaria tudo antes que ele caísse de volta. A mãe da garota assume que Donnie é um cavaleiro sagrado e tem certeza de que ele salvará a cidade. Vemos então que Donnie está correndo de volta para a montanha e ele determinou que há monstros demais, então ele não conseguirá escapar. Ele vai e volta em sua mente, aterrorizado que Ironside o matará, mas ele não quer decepcionar seus novos amigos. Donnie percebe que não precisa lutar contra Ironside e só precisa pegar o caixão. Ele ganha ainda mais confiança, pois Percival tá lá e tudo sempre dá certo quando ele está por perto. Nesse exato momento, um bebê Percival aparece e nosso interior fica chocado que Percival recuperou um pouquinho de magia. Isso não deveria ser possível, pois ele tem certeza de que acabou com a vida de Percival. Não é grande coisa para esse cara, pois ele pode facilmente fazer isso de novo com um ataque simples. A explosão é massiva, mas Nascens protege o corpo de Percival. Ironside percebe que a poção paralisante afetou drasticamente a precisão de sua magia, então ele diz a Nascens para sair do caminho. Nascens se recusa e continua a proteger Percival dos ataques de Ironside. Nascens explica que ele ainda não pagou sua dívida com Percival, então as coisas não podem terminar assim, e outro Mini surpreendentemente aparece. Annie ataca Ironside e diz que Percival não pode morrer ainda, pois ela nunca conheceu alguém sem mentiras ou truques como ele. A esperança de seu amigo parece estar fazendo algo, pois mais Mini Percivals começam a aparecer. Nascens continua admirando como Percival resgatou todos na floresta, e ele o chama de herói. Isso realmente parece resolver o problema, pois mais Minis aparecem e Percival começa a brilhar. Ironside corta um pouco do cabelo de Annie, mas avisa que a cabeça dela será a próxima. Nesse exato momento, Ironside fica atordoado ao ver que a magia de Percival está se multiplicando sozinha. Essa não é a única surpresa, pois Donnie chega e recita o ditado de Percival: esmague o mal e resgate os fracos. Nascens se pergunta por que ele voltou e Donnie diz que é simplesmente porque eles têm Percival lá. Ele se pergunta onde está seu amiguinho, mas todos ficam chocados quando os Mini Percivals se multiplicam por toda parte. Todos ficam cobertos por eles, mas ninguém sabe o que está acontecendo. Ironside decide atacar tudo e o pai de Anne fica chocado quando todos desaparecem. Ironside realmente começa a ver o quão perigoso Percival pode ser e determina que ele deve acabá-lo de vez. Vemos então o que o chateia, pois Percival trouxe todos para o céu. Percival diz a todos os seus amigos que os ouviu chamando-o através da escuridão. Esta é a sua magia, mas ele os acredita por lhe darem a força para usá-la. Todos acreditaram nele e esses sentimentos lhe deram poder. Percival se lembra de como seu avô queria que ele encontrasse alguém em cujo coração pudesse confiar e ele lhe diz que os encontrou. Ironside está em completa descrença e se pergunta que tipo de poder é esse. Percival tem outra lembrança de seu avô e chama sua magia da mesma coisa que seu avô uma vez o chamou, Esperança. Ironside fica atordoado ao saber que Percival é capaz de converter os sentimentos de esperança das pessoas em seu próprio poder. Ele claramente subestimou seu filho indesejado, mas explica que, mesmo que Percival tenha conseguido ganhar um pouco de tempo, nada mudará. A cidade logo encontrará seu fim e o ritual começará. Na cidade, as pessoas estão sendo aterrorizadas e todos os monstros estão determinados a ativar o caixão da escuridão eterna a todo custo. Um pobre coitado está prestes a se tornar comida de monstro, mas um homem misterioso o resgata. Esse cara começa a causar sérios danos com seu ataque único, e Darak percebe. Ironside terminou de se preparar para o ritual, mas Darak deve explicar a ele que os mortos estão sendo destruídos um após o outro por um atacante misterioso. Não há informações sobre esse cara, então Dorothy vai confrontá-lo, mas não corre bem para o capanga de Ironside. Nossos heróis se perguntam se há algum grupo de cavaleiros sagrados que vieram ajudar, e Dani assume que sim, conseguiu se recuperar. Percival declara sua vitória, e Ironside não tem escolha a não ser ceder. Este pai terrível diz a seu filho sem pai que tem certeza de que Vargas estaria orgulhoso dele. O órfão aponta rapidamente que Ironside tirou a vida de seu avô, então Ironside explica que ele recebeu ordens para fazer isso. Ironside quase parece expressar remorso pelo que fez e até aponta que tentou eliminar seu próprio filho 2 vezes. Mesmo que seja apenas a segunda vez que eles se encontram, Ironside revela que esta será a última vez que eles se verão. Ele será punido por falhar em sua missão, então será executado. Ironside diz a Percival para vir até ele, para que ele possa ver o rosto de seu amado filho uma última vez antes de morrer, mas Annie usa sua habilidade para ver que Ironside está mentindo. Aparentemente, ninguém poderia ter adivinhado que esse pai assassino maligno estava mentindo, então Annie avisa Percival que Ironside só quer matá-lo. Ironside fica cada vez mais irritado com Annie e simplesmente diz a Percival que quer acabar com ele. Ironside usa seu terrível ataque de cruz, mas Percival consegue se esquivar de todos eles. Seus amigos ficam maravilhados com sua velocidade, mas Percival acredita seus sentimentos por lhe darem esse poder. Ironside não consegue acertar um único ataque, e ele percebe que é porque seu corpo ainda está um pouco dormente.
Percival então usou o poder clichê da amizade e solta pequenas bombas de Percival para criar uma cortina de fumaça. Percival tenta dar um soco, mas Ironside pode ler facilmente seus movimentos. As coisas são seriamente perigosas, então Percival se lembra de como Sim o avisou para não tentar lutar contra Ironside por nenhum motivo. Os outros apontam que seu movimento é limitado enquanto Ironside estiver perto do caixão, então eles precisam descobrir como afastá-lo dele. Percival tem uma ideia e chama seu fiel amigo Donnie. Percival se prepara para outro ataque, mas Ironside o lembra que ele não tem chance de derrotá-lo. Percival está bem ciente de que não pode vencê-lo em uma luta, mas seu objetivo é outra coisa. Ironside então fica chocado quando Percival ataca o caixão com sua lâmina. O caixão se quebra e Donnie impede que uma peça caia, pois tudo o que eles precisam fazer é manter uma peça longe de Ironside para parar o ritual. O capacete de Ironside se desfaz e temos nosso primeiro vislumbre do pai irresponsável de Percival. Esse cara de aparência maligna explica a Percival que ele ainda não venceu. Tudo o que Ironside terá que fazer é acabar com sua vida junto com a vida de todos os seus amigos e remontar o caixão. Mesmo que esta cidade não forneça os sacrifícios de que ele precisa, a Britânia está cheia demais. Ironside se prepara para acabar com todas as suas vidas, mas um cara vestido como um troféu dourado chega para detê-lo. Sir Glimmer Zaloth na verdade se chama Mortlock, e Ironside exige que ele o deixe ir. Mortlock é um cara bem tranquilo, no entanto, e entende o quão frustrado Ironside deve estar. Seu ritual ficou todo bagunçado, e ele tem o dever de não deixar um dos 4 cavaleiros do Apocalipse escapar. Mortlock revela que o verdadeiro problema deles é essa pessoa misteriosa que apareceu na cidade. Ironside convocou monstros mortos de alto nível, mas esse cara misterioso os eliminou instantaneamente. Mortlock teme que, se tal besta realmente existir, então eles devem certamente ser um dos heróis lendários, os 7 pecados capitais. Ou alguém com o mesmo poder de luta. Todos ficam chocados ao ouvir essas palavras, e nosso interior concorda que seria melhor para eles partirem. Nossos heróis ficam felizes que tudo acabou, mas mal conseguem se mover. Percival não consegue acreditar que quase morreu, mas os outros apontam que ele realmente morreu por um segundo ali. Dani acha que eles fizeram um bom trabalho contra o ferro, mas Anzi rejeita a ideia. Se Percival não voltasse, então todos estariam mortos. Percival, sempre olhando pelo lado positivo, explica que venceram porque todos trabalharam juntos. Annie vai cumprimentar seu pai e reconhece o quão horrível deve ter sido para ele ter que obedecer às ordens de Ironsides. Sim chega logo depois, e todos se perguntam quem Sim enviou para ajudá-los a salvar a cidade. Todos esperam que tenha sido um dos 7 pecados capitais, mas Sim revela que foram seus amigos da floresta. A Annie percebe que ele está mentindo, mas o Percival acredita nele cegamente. O Percival está cheio de energia e nota que a sua capa, que o fazia parecer um pássaro antes, voltou ao normal. O Nassens aponta que deve ter sido a magia dele que a transformou, mas o Percival está com um sério problema de atenção e não consegue focar em nada. Todos ficam felizes em ver que o garoto está bem, mesmo depois de ter que lutar contra o próprio pai, e o Percival sai correndo para resolver assuntos muito importantes. Um tempo depois, quando o Percival está sozinho, ele começa a chorar ao pensar em como o pai se parece tanto com o avô dele. Em outro lugar, o Ironside é repreendido por sua falha. O rei Arthur está decepcionado, mas quer que o Ironside envie uma mensagem para aqueles que o derrotaram. Se eles querem destruir o rei, então podem ir em frente e tentar. Arthur explica que essa era a melhor chance deles de destruir o Linus, a maior força opositora no momento. O Ironside não dá desculpas e simplesmente se prepara para sua punição. Arthur o respeita muito por isso e não hesita em causar a esse cara uma dor inimaginável. Arthur então explica seu objetivo. Desde os tempos antigos, a humanidade sempre se viu envolvida em guerras com outras espécies e sofreu muito por causa disso. O rei Arthur queria criar uma terra sem dor, sem tristeza e onde ninguém estivesse exposto a nenhum tipo de ameaça. É por isso que ele construiu Camelot. Ele deseja libertar toda a Britânia, mas entre os 7 pecados capitais e esses novos 4 cavaleiros do Apocalipse, seu desejo não pode se realizar. O Ironside está sendo torturado durante toda essa conversa, e Arthur a encerra lembrando o Ironside para não falhar com ele novamente. Arthur explica que ninguém neste mundo valoriza mais do que ele mesmo, e ele liberta Ironside da dor sem fim. O Ironside fica chocado que o entorpecimento que sentiu desapareceu, e Arthur aponta que ele removeu o veneno que o Nathan colocou em seu corpo. O Ironside jura procurar o Percival para se vingar, mas Arthur tem um favor ainda mais importante a pedir a ele. Arthur explica que eles continuam perdendo batalhas porque o oponente tem a visão, e ele olha para Merlin em busca de concordância. A única maneira de eles aprenderem sobre o futuro é interceptá-lo. O oponente deles esperará que eles tentem pegar a visão. Não será fácil de conseguir, então esse não é o pedido de Arthur. O Ironside fica chocado com o pedido real dele, que é procurar sua noiva. De volta a Sistana, o Paine agradece aos nossos heróis por salvarem a cidade deles.
As casas destruídas podem ser reconstruídas, e o mais importante é o fato de que eles não perderam um único cidadão. Sim, diz a todos que seus amigos da floresta provavelmente estão tomando café da manhã em algum lugar, mas todos desejam que ele apenas diga a eles quem realmente veio ao resgate. O pai da Anne então revela que conhece o Ironside porque o Ironside era um conhecido de sua esposa. Ambos eram cavaleiros sagrados servindo sob o rei Arthur, e sua esposa nunca teve nada de ruim a dizer sobre o Ironside. Ela o descreveu como um homem íntegro que se esforçava constantemente para fazer o bem. Ninguém consegue acreditar nisso, já que o Ironside é claramente um cara mau hoje em dia. O pai da Anne tem mais um pedido a fazer a eles, mas é interrompido pela Anne, que está começando a se parecer cada vez mais com a Bulma de Dragon Ball Z. Ela está mais séria do que nunca em se tornar uma cavaleira sagrada, mas lutar contra o Ironside abriu seus olhos. Ela só agora percebe o quanto lhe falta em experiência e poder, então ela quer partir em uma aventura. Anne quer se tornar alguém que possa proteger o que ela ama, mesmo que esteja sozinha. Seu pai se recusa a deixá-la viajar sozinha, mas nosso garoto, Percival, se adianta para pedir que ela venha com eles. Isso funciona para todos, então Anne concorda em ir com eles. Seu pai se emociona, pois Anne tem tantas semelhanças com sua mãe, mas Anne aponta que tem as sobrancelhas dele. Na verdade, ela não tem, e os dois se despedem comovidos. Quando a jornada deles começa, se revela que não tem ideia do que o Ironside está tentando fazer. Uma coisa é certa, porém, e é que o Ironside aparecerá diante deles novamente um dia. Sim, então deve dizer ao jovem herói para parar de ser tão sombrio depois de perceber que seu pai quer acabar com ele porque ele é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse que vai destruir o mundo. Sim afirma que ele deveria estar focando essa energia negativa em se tornar mais forte, forte o suficiente para mandar seu pai e o destino pelos ares. Percival se reinspira e afirma que, enquanto estiver junto com todos, ele sente que pode se tornar a pessoa mais forte que já existiu. Os outros estão ficando muito à frente dele, então Percival corre para alcançá-los. Anne parece pensar que ela é a personagem principal enquanto celebra o início de sua gloriosa busca para se tornar uma cavaleira sagrada. Danny a interrompe em sua pequena festa para lembrá-la que o pai dela deveria ter dado a eles transporte por salvarem a cidade. Donnie está bem chateado, pois o transporte deles acabou sendo um cavalo com cara de bobo. Anne o chama de Rude, já que esse cavalo bobo chamado Sylvan tem sido seu melhor amigo desde a infância. Todos começam a ter pena dela, pois deve ser difícil fazer amigos quando ela tem a habilidade de ver sempre que uma pessoa está mentindo. Percival sempre gosta de manter as coisas positivas e a lembra que agora todos são amigos. Percival tenta jogar um jogo para ver se ela consegue dizer se ele está mentindo, mas depois de brincar sobre as perninhas curtas do cavalo, Percival leva um chute na cara. Todos os caras desejam ter conseguido uma carroça em vez de apenas um cavalo, mas me avisa que ela os deixará para trás se continuarem reclamando. Momentos depois, é ela quem reclama, pois seu amigo cavalo está exausto demais para acompanhar os meninos. Sim suspira sobre o cavalo decepcionante, mas Sylvan o confronta para ver se ele tem algum problema. A pequena raposa nunca é de amenizar as coisas e diz a Sylvan que o transformará em um kebab de cavalo se ele continuar os atrasando, enquanto Sylvan treme de medo e pergunta sobre o destino deles. Ela fica muito animada depois de ouvir que eles estão indo para o Reino de Leones, porque é a terra natal dos cavaleiros sagrados mais renomados de toda a Britânia. Mais importante ainda, seu governante é o rei Meliodas, líder dos 7 pecados capitais. Percival chocantemente não sabe sobre eles, então eles se perguntam se ele viveu debaixo de uma pedra a vida inteira. Todos explicam que, apesar de serem marcados como traidores do reino, esse grupo salvou Leones inúmeras vezes. Eles são um grupo de cavaleiros sagrados que derrotaram o rei do clã demônio na Guerra Santa. Anne então mostra seu grande tesouro, um pôster de Meliodas como um homem procurado. Admirar esse cara faz perceber que eles ainda não selecionaram um líder para o grupo deles. Nosso garoto Percival nunca foi ensinado o que é um líder, então Anne explica que é alguém que une a equipe. Percival é claramente o mais forte entre eles, mas ela acha que ele é mais um mascote. Nazons é mais um estrategista, e ela só consegue ver Donnie sendo isca. Ele fica compreensivelmente chateado, mas Anne determina que ela é realmente a única candidata à posição de líder. Todos concordam, mas Percival acha que Donnie deveria ser o líder, já que foi a ele que todos agradeceram ao sair da cidade. Anne fica muito chateada e pergunta se Donnie também quer se tornar um cavaleiro sagrado, mas ele nega. Sim chama todos de idiotas e diz que é hora de discutir o plano deles. Para chegar a Leones, eles têm que cruzar a Cordilheira Delfire, então eles primeiro se prepararão na cidade mais próxima. Anne insiste que eles acabaram de cruzar as montanhas agora, mas Sim revela que o lugar é um reino sombrio. Quase ninguém atravessa as montanhas vivo. Ela cede e Percival fica animado por estar indo para uma cidade bem grande. Em um bar na cidade de Kent, um sujeito fica muito bêbado e um funcionário ameaça expulsá-lo. O chefe teme esse cara, no entanto, e diz aos seus homens que eles são tolos se não o temerem também. Isso porque este homem é o grande cavaleiro sagrado de Leones, chamado Hauser.
Donnie então tem uma lembrança de quando Hauser estava treinando ele e outra criança chamada Edlin sobre como lutar. Edlin era um lutador melhor que Donnie, e Hauser sempre os instruía a nunca segurar. Os jovens rapazes ficaram extasiados ao ouvir que Hauser achava que eles estavam melhorando, mas explicou a eles que é preciso mais do que habilidades de espada e magia para se tornar um cavaleiro sagrado. É tudo sobre como eles usam esse poder, mas Hauser prometeu ensiná-lo também. O grupo finalmente chega à cidade de Kent, mas parece mais um forte estranho. Na cidade, Nazens vai a uma forja para ver se eles podem fazer coisas de vidro, pois ele precisa de frascos de remédio. Annie vai às compras de roupas, e Donnie encontra a taverna para tomar uma bebida. Percival ouve aplausos à distância e descobre que é um lugar onde estão tendo algum tipo de luta de sumô. Sin ainda está na entrada e grita com sua equipe, pois eles precisam encontrar um lugar para ficar primeiro. Eventualmente eles encontram um lugar, mas Annie tem todo o dinheiro deles, pois ela não confia nos homens e na besta com ele. Os rapazes assumem que ela está no banheiro, mas ela na verdade esteve fazendo compras. Annie pede ajuda a seus subordinados, mas Percival acha que ela quer dizer que precisa de ajuda para se limpar. Todos se perguntam o que ela estava fazendo, e ela os lembra que precisam estar prontos para cruzar as montanhas. Ela revela que comprou suprimentos, mas é apenas um monte de coisas fofas e velhas. Annie também comprou roupas para todos e tem orgulho de ter deixado com eles 3 moedas de prata. Sin fica furioso, no entanto, pois faltam 20 moedas de prata para poder pagar a pousada. Não só isso, mas Sin deu a ela 10 moedas de ouro, o suficiente para mobiliar uma casa inteira. Sin a repreende como uma desculpa patética para a líder, já que eles terão que acampar esta noite graças a ela. Todos estão bem chateados, mas nosso garoto, Percival, adora acampar. Annie fica chateada agora e sai para recuperar o dinheiro, levando Percival com ela. Os rapazes vão tomar uma bebida, enquanto Sten vai dar uma caminhada. Na taverna, Donnie manda embora o cara que os está provocando por beberem cerveja no meio do dia, mas Donnie fica chocado ao descobrir que é Hauser. Hauser está bêbado como um gambá e decepcionado que Donnie fugiu do treinamento de cavaleiro sagrado para se tornar um artista viajante. Ele se pergunta se beber faz parte do ato de Donnie, mas Donnie explica que ele está apenas fazendo uma pequena pausa. Donnie diz a Nassens que Hauser é um cavaleiro sagrado, mas também é irmão de sua falecida mãe. Em outro lugar, o funcionário suspeito de antes diz ao seu chefe misterioso que o alvo dele se dividiu em 2 grupos. Ele explica que Hauser está falando com um agora, mas ele provavelmente desmaiará em breve. Esse cara misterioso parece ter más intenções ao dizer ao seu capanga para dar um bom tempo ao alvo deles. Em outro lugar, o mini-cavalo se solidariza com Sin por ter que levar o grupo deles até Liones. Sin está bem estressado, pois explica que nunca pensou que seria tão difícil. De volta à luta de sumô, a multidão ruge enquanto um novo campeão emerge. O prêmio é enorme e vemos que Annie ganhou um monte de dinheiro. Todos os espectadores ficam chocados, pois Percival acabou de vencer todos os seus competidores mais poderosos. Percival sempre exibe grande espírito esportivo e agradece a todos os seus oponentes machucados por jogarem com ele. De volta à taverna, Donnie pergunta ao tio como está seu velho amigo, Edlin. Hauser se recusa a responder, pois não fala com covardes que abandonam seu treinamento. Nassens questiona o que um grande cavaleiro sagrado como ele está fazendo ali, mas ele também não fala com amadores. Donnie acidentalmente deixa cair o pedaço do caixão da escuridão eterna e o pega de forma muito casual. Hauser fica muito irritado com isso e se pergunta de onde Donnie o roubou. Donnie nega ter roubado, mas Hauser se lembra distintamente que Donnie costumava roubar moedas da carteira dele. Hauser se pergunta se Donnie sequer percebe o que é, mas Donnie meio que sabe como ele suposto selar demônios. Hauser lhe dá um bom tapa no rosto e explica que se cair nas mãos erradas, Liones será aniquilada. Hauser determina que foi um tolo por tudo que Donnie poderia ser contado. Esse cara realmente se excede e diz que uma criança sem espinha como Donnie nunca poderia proteger nada ou ninguém. Hauser fica feliz que Donnie desistiu de se tornar um cavaleiro sagrado, e ele tem certeza de que a mãe de Donnie está chorando no céu. Nathan o defende, mas os outros membros do grupo invadem. Donnie sai correndo, e Hauser pega todo o dinheiro e um de apostas. Hauser assume que eles são os que estão influenciando Donnie, mas Nassens intervém para exigir que Hauser devolva tudo. Nassen chama Hauser de bêbado, e Percival se pergunta se esse cara realmente bateu em Donnie. Percival fica muito chateado quando Hauser admite isso, e todos os idiotas bêbados no bar ficam animados para uma briga. Hauser se recusa a lutar contra uma criança, mas Nassens tem outra maneira de resolver as coisas. Nosso garoto Nassens é louco, pois sugere um jogo de bebida. Eles beberão um de cada vez, e a primeira pessoa que cair perde. Hauser já está um pouco bêbado, mas isso torna as coisas mais justas, considerando que Nassens é uma criança. Os dois começam, mas Hauser afirma que ninguém jamais o venceu em luta ou bebida. Nassens continua a partida, mas sussurra para Percival e Annie. Ele explica que há algo estranho em toda a cidade. Ele pensou que não era nada no começo, mas ele está cada vez mais certo disso por causa de várias pistas. A loja onde Annie foi tinha itens com o mesmo preço, apesar de cada item ser completamente diferente. A Forja vendeu um monte de coisas com o emblema real. Esses são adicionados a pedidos especiais não oferecidos para venda regular.
Nassens determina que tudo deve ser roubado, mas isso não é tudo. Ele questiona se todas essas pessoas realmente moram ali. Jesse e Percival desmaiam. Hauser elogia Nassens por ter uma mente afiada, mas infelizmente ele descobriu tudo tarde demais. O cara misterioso diante chega e diz a Hauser que ele escolheu o lugar errado para tirar férias. Hauser fica desapontado ao ver que os rumores eram verdadeiros e essa pessoa se tornou o líder dos bandidos. Nassens se pergunta quem ele é e Hauser dá a resposta chocante. Essa pessoa é Edlin, seu aprendiz e velho amigo de Donnie. Esses bandidos tomaram a cidade e atacam qualquer viajante que passe por ali. Eles levaram todas as armas de Hauser de sua estalagem, mas Hauser o chama de um bando de idiotas. Esse cara é louco, pois não tem medo e aponta para eles que tirar as armas do grande cavaleiro sagrado Hauser não é nem de perto o suficiente para vencê-lo. Nassens fica maravilhado com o fato de Hauser nem ter pestanejado com esses caras e está mais certo do que nunca de que ele é o grande cavaleiro sagrado de Leonis. Os bandidos parecem aterrorizados, mas Edlin revela que Hauser já perdeu. Nesse exato momento, Hauser desaba chocantemente. Edlin conhece muito bem o quanto Hauser consegue beber, pois já teve que carregá-lo para fora de bares muitas vezes. Os bandidos planejam vendê-los todos como escravos, mas Nassens recusa confiantemente essa ideia. Ele cria uma névoa que apaga todos, então Edlin percebe que ele está usando algum tipo de magia. Nassens só quer pegar seus amigos e ir embora, mas Edlin revela que ele pegou Percival. Isso acaba sendo apenas um truque, e Edlin apaga Nassens. Em outro lugar, Donnie se culpa por fugir de Hauser e fica chocado ao ver Edlin. Edlin age como um cara legal e revela que cortou laços com Hauser. Donnie fica chocado ao saber que Edlin desistiu de seu sonho de se tornar um cavaleiro sagrado, e Edlin pergunta a ele se ele quer se unir para um trabalho bem pago. Donnie aponta que cavaleiros sagrados não trabalham apenas por dinheiro, mas Edlin reitera que ele não se importa nem um pouco com cavaleiros sagrados. Edlin explica que tudo o que Donnie tem que fazer é se passar por um local na vila e roubar dinheiro e pertences dos viajantes. Donnie acha que ele está apenas brincando, mas Edlin está falando muito sério, e ele revela que tem um aliado poderoso ao seu lado. Donnie rejeita a oferta, escolhendo ir procurar seus amigos em vez disso, mas Edlin revela que ele pegou todos os companheiros de Donnie. Edlin aponta que ninguém conhece Donnie melhor do que ele, mas esse cara cometeu um erro sério, pois Donnie fica furioso. Donnie promete fazer Edlin se arrepender por toda a vida se ele machucar seus amigos e diz a ele que ele mudou. Edlin usa um apito alto para chamar seu aliado aterrorizante e explica que ele não mudou nada. Ele apenas encontrou seu destino. Em outro lugar, os amigos de Donnie são jogados em uma cela. Os bandidos estúpidos determinam que o pedaço de caixão é lixo e o jogam bem em Percival. Os guardas saem, mas vemos que há mais alguém ali. Nassens espera que Donnie perceba que eles estão desaparecidos, mas Hauser aponta que Donnie é muito egoísta e ele nunca virá. Nesse exato momento, o dono da taverna aparece e começa a tirá-los de lá. Ele fica impressionado que Nassens ainda esteja de pé depois de beber tanto, então Nassens explica que seu corpo pode neutralizar qualquer veneno que ele ingere. O cara os tira de lá e lembra Hauser que ele é seu velho amigo chamado Tazu. Tazu tenta trazer seu velho amigo de volta à sobriedade e explica que toda a cidade será destruída em breve. Hauser assume que será por causa de Edlin, mas Tazu revela que é algo pior. Lá fora vemos o quão aterrorizante é o aliado de Edlin, pois é um dragão antigo. Edlin de alguma forma domou essa besta, então Dani corre o mais rápido que pode. Percival e Annie eventualmente acordam, mas Annie não consegue entender por que Hauser está ali com elas. Ela conclui que ele a deixou bêbada para vendê-la, ou pior ainda, ele planejou fazer algo terrível ele mesmo. Hauser explica que ele não é fã de garotas feias como ela, mas Percival já se cansou de Hauser insultar seus amigos. Percival planeja fazê-lo pagar por magoar seus sentimentos, mas Hauser explica que ele estava apenas dizendo a verdade. Percival o cala, mas Nassens o impede. Annie quer que ele bata em Hauser de novo por ela, mas Nassens revela que Hauser é o grande cavaleiro sagrado de Leonis. Este grande cavaleiro sagrado não está se sentindo muito bem, porém, e vomita por todo lado. Lá fora, Edlin diz a seus capangas para capturar Donnie, mas instrui-os a não machucá-lo. Os bandidos percebem que não querem arriscar se machucar e decidem simplesmente matar Donnie de qualquer maneira. Edlin ordena que o dragão volte para seu ninho, mas ele hesita. Vemos então o quão mau Edlin é, pois ele ameaça machucar o filho ainda não nascido do dragão. O dragão vai embora e os homens de Edlin chegam para explicar que não conseguiram encontrar Donnie. Edlin se pergunta se eles são cegos, e vemos que Donnie se escondeu. Os capangas assustadores prefeririam ter um gostinho de seus prisioneiros de qualquer maneira, mas Edlin diz aos esquisitos para continuarem procurando por Donnie. Os capangas concordam a contragosto, mas parecem ter outras ideias. Taizu conta aos outros sobre o quão perdido Edlin parecia quando o viu pela primeira vez. Edlin assumiu o controle de um grupo de bandidos, e os bandidos apontaram que Edlin os governa com medo. Ele não é apenas forte, mas também tem coragem. Edlin entrou no ninho do dragão sozinho e até roubou um ovo.
O dragão tem feito tudo o que Edlin manda desde então, e Tazu assume que é porque é o último ovo que o velho dragão terá. Nassens assume que Hauser veio pra cá depois de ouvir rumores sobre Edlin, mas ele diz a Nassens que não é da sua conta. Nassens percebe que algo está errado, o ovo do dragão pode chocar a qualquer momento e isso arruinaria o plano de Edlin. Nassens está completamente certo, então Taser revela que o ovo que Edlin está carregando é falso. Hauser explica que Edlin usa magia de replicação. Ele é capaz de criar uma cópia perfeita em termos de aparência e toque. Nassens percebe que deve ter sido assim que Edlin o enganou na taverna. Taizu revela que seu dragão parece estar percebendo, e é apenas uma questão de tempo antes que ele descubra. Taizu quer que Hauser pare Edlin, mas ele acha que Edlin merece o que está por vir. Taizu avisa que o dragão não é a única coisa com que Edlin tem que se preocupar, são os bandidos também. Edlin não os deixa machucar mulheres ou crianças, e ele deixa todos irem no final. Os bandidos estão fartos dele, e Edlin é apenas um garoto perdido. Lá fora, vemos que os bandidos derrubaram Edlin inconsciente. Ele acorda e descobre que os bandidos idiotas planejam dominar o mundo usando o ovo do dragão. Eles se recusam a devolvê-lo, mas não importa realmente, pois o dragão aparece atrás deles, e os bandidos jogam o ovo para fora por medo. Ele cai bem na frente de Sin, e a réplica é destruída. O dragão enfurecido entra em um frenesi absoluto e aterroriza a todos. Donnie não tem ideia do que está acontecendo, mas fica bem claro que as coisas estão ficando perigosas. Edlin tenta desesperadamente chegar a um lugar seguro, mas o dragão o encontra e libera seu sopro de fogo. Sin pode sentir Percival, então ele quer ir até ele, mas se pergunta por que os humanos são sempre os que causam problemas. Lá dentro, Hauser se recusa teimosamente a ajudar, mas todos ouvem um barulho estranho. Taizu encontra uma porta escondida terrivelmente mal colocada e encontra uma sala guardando o verdadeiro filho do dragão. Eles ficam surpresos ao ver que já chocou, mas claramente não está bem. Taizu explica que Ellen apenas não queria devolvê-lo ao dragão nessa condição, mas Annie aponta que é um cenário típico de vilão que na verdade é um mocinho. Nassens determina que o dragão não durará mais de 3 dias nessa condição e lhe dá um remédio. Sin chega para revelar que ele não viu Donnie nem um pouco. Hauser chama Donnie de covarde e assume que ele simplesmente abandonou todos os seus amigos. Percival defende Donnie e diz a Hauser para dar o pedaço de caixão a Donnie quando ele voltar. Percival e Annie vão procurá-lo, e Hauser tem uma lembrança de seu passado. Era o dia em que Donnie desistiu do treinamento, e ele estava muito para baixo consigo mesmo por não ter o tipo de força mágica que Hauser tem. Hauser tentou convencê-lo a ficar, mas Donnie revelou que ele realmente só não quer morrer. Foi assim que Donnie foi embora, então Hauser está furioso com isso. Lá fora, o dragão continua destruindo tudo. Edlin eventualmente cai e se pergunta se é assim que ele realmente vai morrer. Nesse exato momento, ele fica chocado ao começar a flutuar e Donnie revela que é ele quem está fazendo isso. Edlin conclui que nada que ele faz dá certo. Ele falhou como herói e como vilão. Donnie então o choca quando revela que desistiu de ser um artista e decidiu recomeçar o treinamento de Cavaleiro Sagrado. Edlin o lembra de seu medo da morte, mas Donnie explica que encontrou alguns amigos pelos quais está disposto a arriscar a vida. Vemos que esses amigos dele sentem o mesmo por ele, pois Percival encontra Donnie. Donnie diz a Edlin para confiar nele, e os dois pulam em direção aos seus amigos. Nesse exato momento, o dragão os avista e desfere um ataque devastador. Percival reconhece que o dragão deve estar chateado depois de ter seu ovo roubado, mas vemos que ele usou seu poder único para proteger a todos. Percival diz ao dragão que ele também tem coisas que quer proteger e envia um fogo de volta para o dragão. O gigante de Percival solta um monte de fogo que consome o dragão inteiramente, mas quando o ataque termina, o dragão está surpreendentemente ileso. Outra olhada no passado mostra mais treinamento, e fica claro que Edlin sempre foi o melhor lutador. Hauser nunca quis que eles mostrassem misericórdia, e Donnie sempre fugia para salvar sua vida. Ele tentou um ataque surpresa, mas é claro que falhou, como tudo mais que ele tentou. Donnie questionaria se ele estava realmente preparado para o treinamento, e Edlin concordaria que Donnie não tinha coragem e sempre fugia. Donnie achou que seu amigo estava sendo muito duro, mas Edlin sempre encorajava Donnie a continuar tentando. De volta ao presente, Percival está determinado a parar o dragão, mas essa coisa é feroz. Taizu teme que o porão desabe em breve e o filhote de dragão não está muito bem. Ele é muito fraco para ingerir remédios, então Nassens espera que sua névoa curativa ajude. Sin diz ao suposto grande cavaleiro sagrado que ele é uma desgraça, e ele não tem o direito de se chamar de professor de Donnie. Hauser fica chocado ao ver que a raposinha pode falar, pois ele só viu um porco falante antes. Sin se pergunta se Hauser se ressente de seus alunos por traí-lo, ou se ele realmente se ressente de si mesmo por não conseguir criá-los adequadamente. Sin então o choca quando revela que Donnie salvou o pedaço de caixão da Noite do Caos. Hauser não consegue acreditar que Donnie enfrentou um dos Cavaleiros Sagrados de Arthur, então Sin conta toda a história sobre Donnie e seus amigos.
Hauser acha que eles são apenas um bando de crianças, mas Sin explica que eles são muito mais do que isso. Sin revela que encontrou Percival porque ele estava em uma missão secreta do rei de Liones. Hauser então fica realmente sem palavras quando Sin revela que Percival é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele explica que Percival ainda é inexperiente, porém, e vemos o quão verdadeiro isso é, pois o dragão o golpeia. Algo parece mudar dentro de Hauser, e ele diz a Nassens para remover o álcool de seu corpo. Lá fora, Percival diz a seus amigos para saírem dali, mas o cavalo deles só pode carregar uma pessoa. Percival tenta atacar com seus mini Percivals, mas não funciona nem um pouquinho. O dragão desfere um golpe devastador em nosso herói, mas felizmente, Edlin na verdade fez uma cópia dele. Sylvan faz o seu melhor para carregar todos para fora dali, e Percival pensa em como dragões são legais. Seu avô costumava contar histórias sobre eles, e ele fica maravilhado ao ver que seus ataques nem arranham a besta antiga. Donnie deseja que ele pare de admirá-lo, e Percival explica calmamente que ele não tem chance de vencê-lo. O cavalo estúpido tropeça e não pode mais ir adiante. O grupo não tem escolha a não ser correr, mas eles ficam chocados quando Hauser aparece diante dele. Um vento poderoso flui ao redor de Hauser e ele pega sua arma roubada de volta. Edlin acha que Hauser deveria apenas correr como eles, mas Donnie sabe que seu tio ficará bem. Hauser surpreendentemente caminha até o dragão e usa um ataque de vento para soprar completamente o sopro de fogo do dragão. Todos ficam chocados com isso, mas ficam ainda mais maravilhados quando Hauser empurra o dragão para trás com seu poderoso vento. Donnie diz a seus amigos que eles não deveriam se surpreender e revela que isso nem de perto é o poder total de Hauser. O dragão tolamente tenta atacar de novo, mas Hauser ganha vantagem e usa seu ataque ciclone. Esse ataque joga o dragão para o alto, e Edlin se pergunta se Hauser sempre foi tão forte. Donnie revela que sim, ele só nunca se esforçou ao máximo na frente deles. Ele explica que Hauser até lutou e venceu o clã demoníaco 16 anos atrás. Hauser destrói completamente o dragão, e todos reconhecem que ele realmente é um cavaleiro sagrado. Hauser fica feliz em ver que seus discípulos estão bem, e Donnie parabeniza seu tio pela vitória. Anne fica maravilhada com o que acabou de ver, e Percival não acredita no quão legais são os Cavaleiros Sagrados. Ele está determinado a se tornar um também e pede a Hauser para deixá-lo se juntar. Percival faz sua melhor imitação de Hauser e mais uma vez implora para que ele lhe mostre como se tornar um Cavaleiro Sagrado. Percival está determinado a ficar mais forte, não importa o que, mas Hauser explica que há pessoas mais adequadas para ensiná-lo. Nesse exato momento, Nassens chega com um filhote de dragão totalmente curado. Hauser diz a todos para não se preocuparem, pois ele não terminou o dragão completamente, e a família de dragões finalmente se reúne. Anne teme que o dragão possa atacar a cidade novamente, mas Hauser aponta que ele só entrou em fúria porque seu filho foi levado. Agora que estão reunidos, ele nunca mais atacará. Hauser promete cuidar de tudo a partir daí e todos o admiram. Hauser então impede Edlin de sair, mas Edlin acha que não há como compensar o que ele fez. Edlin está pronto para ser trancado, mas Hauser tenta fazê-lo pensar. Ele aponta que Edlin era como Donnie, e desistiu quando começou a pensar que não conseguiria como cavaleiro sagrado. Hauser o choca, porém, quando admite ser igualmente patético. Uma retrospectiva mostra mais um treinamento pesado, e Edlin criou um clone de si mesmo. Hauser reconheceu que Edlin é capaz de fazer um clone perfeito, mas o problema é que ele não consegue se mover. Hauser o atacou e disse a Edlin que sua magia não era adequada para combate. Ele disse a ele para não depender apenas da magia e aprimorar suas habilidades. Edlin cedeu à pressão e sentiu que nunca poderia atender às expectativas de Hauser. Voltando ao presente, Hauser se culpa por não conseguir se aproximar de Edlin, e ele se considera um fracasso como seu mestre. Hauser viu como Edlin ajudou Donnie e seus amigos, então ele acha que eles deveriam começar a treinar novamente. Edlin concorda e abraça seu professor. Hauser promete espiar os pecados de Edlin e pede desculpas por tê-lo agredido. O impressionável Percival admira muito esse cara e faz sua melhor imitação dele novamente. Hauser também pede desculpas a Donnie, e Donnie explica de onde veio seu medo da morte. Sua mãe lhe disse que ele precisava viver para os dois, ele nunca foi capaz de arriscar sua vida pelas pessoas. As coisas mudaram completamente agora, pois ele quer se tornar um cavaleiro sagrado que vive por seus amigos. Donnie explica que não poderá treinar com Edlin, pois quer continuar sua jornada, mas ambos concordam em continuar seu sonho de se tornarem cavaleiros sagrados. Hauser fica feliz em ouvir isso e apenas espera que eles alcancem seu objetivo antes que ele se aposente. Hauser explica que antes de devolver o pedaço do caixão a Donnie, ele precisa entender algo importante. Enquanto ele o segurar, as forças de Arturo perseguirão sem fim. A peça tem o poder de virar o jogo de toda a guerra contra eles. Hauser então fica chocado ao ver que Donnie voltou aos seus velhos hábitos, escondendo-se de terror. Ele não quer mais isso, então Percival decide carregá-lo em vez disso.
Hauser então faz um pouco de ferraria enquanto pensa que Percival precisa de uma espada, já que ele deveria ser um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele acopla uma lâmina à peça do caixão e Percival não poderia estar mais feliz. Hauser planeja ajudar a consertar a cidade, mas se pergunta se Sim relatou ao rei sobre ter encontrado Percival. Sim esperava descobrir algumas coisas primeiro, mas determina que seria melhor avisar o rei, por via das dúvidas. Sim parte sozinho, surpreendentemente se transforma em um humano. Ele parece ser algum tipo de arqueiro e se prepara para disparar uma flecha. Os outros se perguntam para onde Sim foi e ficam chocados quando uma flecha surge do nada. Essa flecha voa a uma distância super longa e está indo em direção a Liones. Em Liones, alguns guardas dizem a sua majestade que a reunião do dia foi concluída. Este misterioso sujeito convida os guardas para comer uma refeição em sua loja, mas eles recusam temerosamente. Nesse exato momento, a flecha de Sim faz sua aproximação em rajadas, cobrindo a área de luz. Os guardas ficam atônitos e o jovem misterioso a reconhece como um sinal de que o cavaleiro profetizado foi encontrado. De volta à cidade, Percival se despede e continua sua jornada com todos os seus amigos. Uma noite, Sim diz ao grupo para descansar, pois o dia seguinte será muito agitado. Todos estão muito animados para dormir, então Percival sugere que conversem sobre coisas incríveis como escolher um nome para sua espada e golpe final. Infelizmente, seus amigos não compartilham seu entusiasmo e decidem dormir afinal. No meio da noite, Sim sente que alguém o está chamando, e ele encontra uma mulher misteriosa. Não podemos ouvir o que Sim pode ouvir, e essa pessoa de alguma forma sabe o nome de Sim. Sim acorda desse sonho, mas está desconfiado dessa estranha noiva. Na manhã seguinte, todos escalam uma montanha na esperança de ver Leones do topo, mas ficam chocados ao ver apenas mais montanhas. Sim revela que levará 4 dias para chegar ao lado de Leones, então eles têm muito mais escalada pela frente. À medida que avançam, Percival fica muito sério e diz a todos para irem em frente, mas acontece que ele só precisa fazer xixi. Donnie também, mas eles avistam algo enquanto usam algumas árvores como mictório. É uma vila aparentemente acolhedora, mas Annie acha um pouco assustador. Sim pode sentir magia vindo da vila, mas os rapazes estão ansiosos para conferir. Assim que se separam, um homem aparece para dizer que eles não podem ir à vila, pois é muito perigoso. É tarde demais, porém, pois Percival e Donnie correm para ela e passam por algum tipo de barreira. Sim corre atrás deles, mas o homem misterioso diz aos outros para não irem, pois ficarão presos lá. Ele então revela que não é uma vila, é um covil de monstros. Os rapazes finalmente chegam à vila e vemos que há definitivamente algo de errado com essas pessoas. Donnie não percebe nada, mas acha que eles são apenas muito amigáveis. Os rapazes se apresentam e Donnie se pergunta se há um bar para onde ele possa ir. Um velho mago enorme e musculoso é o único que parece capaz de falar, e ele revela que não há bar, mas eles produzem cerveja. De volta aos outros, descobrimos que o nome do caçador é Ard e seu cachorro é Carrie. Ard patrulha a área para que os viajantes não entrem naquela chamada vila. 10 anos atrás, a vila praticamente surgiu do nada, mas ele não tem ideia de onde vieram os aldeões. Nassens acha que eles parecem normais, mas Ard revela que viu algo. No momento em que essas pessoas saem da vila, elas se transformam de volta em monstros, e qualquer viajante que entra lá nunca mais é visto. O grupo de Art corre para contar aos outros, mas Art os impede, pois é muito perigoso. Eles já tomaram a decisão de ajudar seus amigos, então pedem a Hare para lhes contar tudo o que ele sabe. De volta à vila, Donnie tenta ficar bêbado, mas a bebida tem um sabor estranho. O velho ainda diz para ele não se preocupar e explica que foi modelada após a cerveja da Bretanha. Percival é tão inocente como sempre, e explica que ver tantas pessoas sorrindo o faz querer sorrir de volta. É bem estranho que eles não estejam falando, mas o velho musculoso explica que eles simplesmente não falam a língua. Percival não acredita que precisem de linguagem, desde que entendam o coração um do outro, e Donnie fica maravilhado com as palavras profundas desse garoto. Enquanto os rapazes conversavam, o velho Gandalf olha desconfiado para a espada de Percival. Nesse exato momento, Sim chega e revela ao velho que ele sabe que ele estava espionando-os usando um pássaro que ele viu mais cedo. Sim exige saber o que ele quer, mas os rapazes dizem para ele relaxar, pois todos ali são muito legais. O velho parece reconhecer Sim, então ele quer falar com ele sozinho. Os rapazes ficam para se deliciar com uma refeição de sabor estranho, e eles não conseguem parar de comer um monte. Eles não comem uma refeição decente há algum tempo, então se perguntam onde estão os outros. Os rapazes simplesmente não se cansam, então pedem mais comida e bebida. Um dos aldeões vai buscar as coisas, mas descobrimos que o grandalhão que trabalha na cozinha é um verdadeiro esquisitão. A coisa que ele capturou é destruída, e ficamos nos perguntando o que os rapazes estão comendo. De volta à casa de Gandalf, ele elogia Sim por descobrir quem ele é, mas vemos que Sim está desacordado. Fora da vila, Art aponta que há um círculo de pedras ao redor da vila. Os aldeões nunca saem desse círculo porque se o fizerem se transformam em monstros. O grandalhão é o ancião e ele repreende quem tenta sair. Bard revela que eles terão que destruir uma pedra estranha no centro da vila que é referida como seu ídolo.
Os aldeões estão sempre cuidando dela, então ele assume que deve ser importante. O plano é destruí-lo e resgatar seus amigos durante a confusão. Ard se oferece para criar uma distração enquanto eles se esgueiram, mas Nassen se preocupa que Ard estará em perigo. Eles se perguntam por que ele está tão ansioso para ajudá-los, e ele revela que tem uma filha. O nome dela era Connie, e quando ela era jovem, a vila deles foi atacada por monstros. É por isso que ele aceitou o trabalho de patrulhar a área e planeja ver sua filha novamente quando o trabalho for concluído. Annie usa suas habilidades humanas de detecção de mentiras para determinar que ele não mentiu uma única vez, então eles decidem confiar nele. Eles se aproximam da vila, mas Art não pode entrar da mesma forma que eles, pois os aldeões estão de olho nele. Nosso grupo entra, mas a barreira repele Art por algum motivo e ele lhes deseja sorte. Com essa parte do plano em andamento, Art começa a criar uma distração. Funciona, então Annie e Nassen avançam, mas Annie não pode deixar de reclamar de quanta confusão os outros rapazes os colocam. Percival é o verdadeiro causador de problemas, e é como se ele não tivesse um osso cauteloso em seu corpo. Annie acha que cavaleiros sagrados precisam ser capazes de tomar decisões frias e calculadas sob qualquer circunstância, mas Nathan aponta que ela precisa se concentrar em sua missão. Annie concorda e revela que usará esta oportunidade para mostrar a todos que ela é digna de ser líder. Nesse exato momento, eles ouvem Donnie gritando de muita dor. Nassen assume instantaneamente o papel de liderança para dizer a Annie para ir até o ídolo enquanto ele cuida de Donnie. A cabeça de Donnie é a fonte de toda a dor, e Nassen fica chocado ao descobrir que eles estão cercados. Annie então avista Percival apanhando, mas ela sabe que não pode mergulhar na luta. Ela será pega como os outros, então ela deve correr para o ídolo acima de tudo. Annie finalmente o alcança e pensa que se Art estiver certo, no momento em que ela destruir o ídolo, a vila cairá em caos. Ela amarra Sylvan ao ídolo e os dois começam a se esforçar. Essa coisa é incrivelmente pesada, mas ela jura salvar a todos. De volta com Percival, ele está determinado a não desistir, mas é bem claro que essas pessoas estranhas são muito fortes. Os amigos de Percival chegam logo depois, e Donnie explica que Nassen o ajudou a se sentir melhor. Aconteceu que, embora a cerveja fosse deliciosa, não fazia bem ao corpo dele. Nassen se pergunta o que Percival está fazendo, e ele revela que estava apenas ensinando sumô a todos. Percival está realmente começando a se dar bem com esses caras, mas a língua que eles falam é completamente desconhecida para os outros caras. Percival, no entanto, fala casualmente essa língua de monstro que soa como se viesse direto de um demônio, e seus amigos ficam chocados. O novo amigo de Percival explica que é a língua dos demônios, mas Percival nem consegue explicar como ele a sabe. De volta com Annie, ela está realmente lutando para puxar o ídolo. Ela determina que nunca será capaz de se tornar uma cavaleira sagrada se não conseguir nem mesmo fazer isso, então ela tenta novamente. Sylvan também se motiva, e a coisa finalmente começa a se mover. De volta com o velho, os aldeões dizem a ele que gostaram de Percival. Nesse exato momento, ele sente algo e se pergunta se o dispositivo deles está com defeito. Na verdade, é Annie, e ela diz o que Percival gosta de dizer, que é esmagar o mal e resgatar os fracos. Isso se prova o último impulso, pois o ídolo desaba e as rochas ao redor da vila explodem. Algo acontece com os aldeões também, e Percival fica chocado ao ver que seu novo amigo de sumô agora é um demônio. Na verdade, todos os aldeões são demônios, e Ard agradece às crianças por quebrarem a barreira irritante. Ard então chocantemente remove seu disfarce para revelar que ele é algum tipo de cavaleiro, e seu cachorro é na verdade um cachorro maior. Ele declara que é hora de deixar o martelo de sangue cair sobre os demônios e devolver a Bretanha à raça humana. Annie foge de todos os monstros repulsivos e fica chocada ao encontrar Percival sendo carregado por um deles. Ela exige que ele liberte seus amigos, mas Percival revela que na verdade é seu amigo chamado Doucemont. O grupo nunca viu uma vila assim, mas o mais surpreendente é como Percival fala a língua demoníaca com tanta naturalidade. Eles se perguntam qual o sentido desse episódio, pois destruir o ídolo só quebrou o feitiço que os fazia parecer humanos. Mas Gandalf chega e explica que não foi só isso. Destruir o ídolo também permitiu que o inimigo invadisse. Nassen tenta explicar ao ancião que eles não são inimigos, mas o ancião não falava deles. Nesse momento, nosso grupo ouve a voz de Ard, mas fica chocado ao ver que vem de uma pessoa misteriosa. Ard revela que é um cavaleiro sagrado a serviço do rei Arthur, e seu nome verdadeiro é Ardbeg. Ele esperou por esse momento por muito tempo e declara que finalmente eliminará o clã demoníaco. Nathan fica chocado que esses demônios são do mesmo clã que aterrorizou toda a Britânia durante a Guerra Santa. Percival surpreendentemente revela que já sabia disso, pois seu amiguinho Doucemont contou há pouco. Gandalf Turbinado revela que os demônios desta vila são na verdade aqueles que se recusaram a lutar naquela guerra. Ardbeg nem se importa, pois aponta que todos ainda são demônios e choca o velho ao tirar uma espécie de gema. Essa gema suga todos os demônios e Ardbeg revela que eles foram selados no âmbar dos 4 arcanjos. O inocente Percival se pergunta onde foi seu amigo Doucemont, mas Ardbeg diz para não se preocupar. Esse cara é bem iludido, pois garante a Percival que o demônio que quase o esmagou até a morte agora está selado.
Ardbeg fica chocado, no entanto, ao reconhecer que Percival tem cabelo verde e é moldado como asas de pássaro. Ainda mais chocante é a peça de dragão que ele carrega nas costas, que ele sabe que foi tirada de Ironside. Ardbeg percebe rapidamente que Percival é um dos 4 cavaleiros, mas Percival só se preocupa com seu amigo e os outros demônios. Ardbeg fica furioso ao ouvir Percival ser tão amigável com os demônios e o ataca. Ele aponta que a forma como Percival fala dos demônios deixa claro que a profecia estava certa. Ele realmente destruirá o mundo. Ardbeg quer ajudar o Rei Arthur a alcançar seu objetivo de um mundo ideal, então jura acabar com a vida de Percival agora mesmo. Anne implora para ele parar de atacar seu amigo, mas Ardbeg diz para eles irem embora. Eles se recusam, é claro, e Nassens explica que um dos companheiros de Ardbeg estava machucando eles, e Percival o salvou. Percival exige que esse cara lhe dê o âmbar, mas ele chama seu cachorro gigante em vez disso. Carrie é uma besta mística que diz vir do purgatório, e Ardbeg a instrui a eliminar Percival. Com um único golpe, a besta manda Percival para outro continente e prepara outro ataque insano. Percival mal consegue desviar e evita se tornar comida mística de cachorro. Nassens diz a Percival para mirar nas galhadas da besta, mas seu ataque mal causa dano. Ardbeg revela que os chifres são feitos de algo que nem o aço consegue cortar, mas Percival dá o seu melhor mesmo assim. Infelizmente, ele acaba levando um choque, e Sylvan vai se esconder em algum lugar. O cavalo idiota entra em pânico ao ver que Sim está morto, mas Sim acorda e revela que o velho Gandalf apenas lhe deu um longo e bom sono. As coisas começam a ficar intensas lá fora, e os amigos de Percival percebem que a besta está apenas brincando com ele. Eles percebem que suas habilidades não podem fazer nada contra aquela coisa, mas Angus tem uma ideia diferente e vai direto para Ardbeg. Ela explica que é capaz de detectar mentiras e se pergunta como ele conseguiu enganá-la. Ardbeg, no entanto, afirma que não contou uma única mentira. Ele realmente é um caçador, ele só caça demônios agora. Ele realmente queria ajudá-los a salvar seus amigos, mas nunca imaginou que um deles seria um dos 4 cavaleiros. Gandalf aponta que esse cara não é tão bom quanto tenta parecer, pois a barreira estava impedindo a entrada de pessoas com más intenções e intenções assassinas. Ardbeg mostra suas verdadeiras cores ao admitir que se aproveitou deles, e eles começam a lutar. Anne simplesmente afirma que quer libertar os demônios que ele selou, mas Ardbeg acha que ela está sendo ignorante e explica a devastação causada pela Guerra Santa. Crianças procurando seus pais em um inferno, um pai abraçando seu filho carbonizado, e uma mãe segurando a mão de seu filho falecido enquanto ele está preso nos escombros. Ardbeg explica que os 4 cavaleiros trarão uma tragédia muito pior do que a própria Guerra Santa, então ele não hesitará em tirar a vida de Percival. Percival está claramente perdendo a luta contra a besta, então Sim fica bem decepcionado. Percival explica que os chifres da besta são super resistentes, e nem sua espada de dragão ou espada mágica conseguem cortá-los. Sim dá a ele a ideia óbvia de usar ambos ao mesmo tempo, e seus poderes crescem exponencialmente. Percival usa esse novo poder, e ele facilmente corta um dos chifres da besta. Sim explica que armas encantadas por magia ganham mais do que apenas as características da magia. Também dobra ou até triplica a força e o poder da lâmina. Além disso, se a magia usada for do tipo destruidor, ela pode aumentar quase 10 vezes. A besta ainda tenta atacar Percival, mas as coisas são diferentes agora, e Percival facilmente corta seu outro chifre. O garoto bobo comemora um pouco cedo demais, porém, é engolido pela besta. Os amigos de Percival correm em sua direção e agora que a besta parou de voar por toda parte, Nathan consegue usar sua magia. Percival luta para não ser mastigado, mas felizmente o golpe de Nathan nocauteia a besta. Percival está salvo, então ele se desculpa por ter se empolgado, mas Anne diz que isso não é motivo para rir. O grupo volta sua atenção para Ardbeg, mas esse cara é um covarde sério e inicia sua retirada estratégica. Percival lembra a todos que eles têm que recuperar o âmbar, mas Percival não consegue encontrar o cara. Gandalf explica que ele provavelmente está indo para um lugar chamado Gruta de Cristal, que é uma caverna perto da vila. Ele se pergunta por que Percival está tão ansioso para ajudar demônios, e Percival explica que é simplesmente porque ele quer ajudar seu amigo velho Chamante. O avô turbinado lembra que aqueles demônios ainda são de um clã que arrastou a humanidade para uma guerra sangrenta contínua, mas Percival não vê dessa forma. Todos ficam chocados e Percival faz uma comparação. Seu avô foi morto por um humano, mas isso não significa que ele odeia toda a humanidade. Além disso, só porque seu pai é um cavaleiro sagrado maligno, isso não significa que ele desistiu de se tornar um bom. Percival mais uma vez surpreende a todos com sua positividade, e explica que, se você é uma boa pessoa, não importa se é humano ou demônio. Gandalf com esteroides deixa o resto para Percival e seus amigos, mas ele não pode deixar de pensar em como o garoto é estranho. Isso faz sentido para ele, no entanto, pois Percival é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Sua visão da profecia é um pouco diferente, pois ele ouviu que eles devem espalhar esperança por todo mundo. Nosso grupo chega à caverna, mas há uma magia estranha que emana dela. Então Sim os avisa para não entrarem de qualquer jeito.
Eles não ouvem a raposinha, porém, e simplesmente entram correndo, discutindo sobre quem deveria ser o líder do grupo. Lá dentro, todos ficam maravilhados com os cristais que os cercam. Percival adverte cautelosamente a todos para tomarem cuidado onde pisam, mas o garoto desajeitado é o primeiro a cair vítima de seus arredores. Depois de andar bastante, a passagem começa a estreitar, então Donnie simplesmente chama o Cavaleiro Sagrado e o deixa liderar com toda a sua confiança, mas ele está, na verdade, bem assustado. Percival aponta que Ardbeg foi facilmente o Cavaleiro Sagrado mais fraco que ele já enfrentou, e os outros concordam que ele é um verdadeiro amador comparado a Ironside. Nesse momento, Ardbeg começa a falar com eles, mas todo o eco dos cristais esconde sua posição. Ardbeg revela que ele não é um lutador de forma alguma, e leva um tempo para sua magia fazer efeito. É por isso que ele os atraiu para este labirinto. Nosso grupo ainda está confiante de que pode derrotar este covarde Cavaleiro Sagrado, mas Ardbeg avisa que a situação pode mudar em breve. Percival apenas exige que ele se mostre, mas sua grande fala é interrompida quando seu capacete parece crescer. As roupas dos outros também parecem crescer, mas eles percebem que algo mais sinistro está acontecendo. Annie aponta que Percival se transformou em um bebê, e Donnie se pergunta o que aconteceu com o garoto. Os outros rapidamente percebem que Percival não é o único, pois todos se tornaram bebês. Eles começam a perder a capacidade de ficar de pé, e Percival só consegue dizer Gugu Gaga. Ardbeg finalmente se revela agora que todos estão bebês indefesos, e revela que seu poder pode enviar todos os seres vivos em um raio de 50 metros de volta às suas formas infantis. Chama-se Reverso, e ele aponta que a batalha já acabou. O grupo Mal consegue formar palavras corretamente ao dizer aos seus jovens membros que precisam sair dali. Mas Donnie e Percival são completamente inúteis e não entendem por que foram afetados muito pior do que ela, então Ardbeg revela que seu poder afeta as pessoas de forma diferente. De qualquer forma, ele tem certeza de que Annie regredirá mentalmente como eles em breve. Todos os bebês choram sem esperança, e Ardbeg determina que este é o momento perfeito para cumprir sua missão. Ele está realmente impressionado que Percival, mesmo como bebê, nunca chora, mas ele ainda deve acabar com sua vida. Ardbeg recupera a peça de dragão primeiro, mas se surpreende ao ver que Percival simplesmente não a solta. Percival a segura com uma espécie de super força, mas a solta para dar um soco bem no rosto de Ardbeg. Ardbeg fica furioso, mas para por um momento quando nota o quão fofinho o bebê rechonchudo é e chama sua atenção, então ele afasta Percival para consolá-la. Ardbeg tenta explicar que ele está apenas tentando impedir que o mundo sofra como sofreu durante a Guerra Santa, mas ela simplesmente não para de chorar. A habilidade estúpida desse cara realmente se volta contra ele agora, pois Annie começa a lembrá-lo de sua filha. Ele costumava impedir sua filha Connie de chorar fazendo caretas, e ela brincava com seu nariz bobo. No entanto, essa memória puro lembra da tragédia inevitável que se seguiu. Sua vila foi incendiada por demônios, e Ardbeg só pôde segurar os restos carbonizados de sua filha em suas mãos antes que ela se desintegrasse. Ardbeg agora chora incontrolavelmente, mas fica chocado quando Annie tenta confortá-lo. Ele é tocado por sua bondade, mas Ardbeg ainda tem um trabalho a fazer. Percival usa um ataque furtivo devastador para derrubar Ardbeg, mas falha. E Ardbeg não consegue acreditar que, mesmo em sua forma de bebê, ele está tentando salvar Annie. Ardbeg garante a Percival que ele será o único, pois promete não machucar os outros. No entanto, nesse exato momento, o ancião gigante chega e aponta que Ardbeg não tem coragem para lidar com essas crianças. O velho Gandalf percebeu por que Ardbeg escolheu viver neste lugar. Para curar as cicatrizes em seu coração, ele veio a esta caverna agarrando-se a rumores e esperança. Dizem que os cristais têm alguma força mística, então esta gruta de cristal é o lugar mais próximo da vida após a morte em seu mundo. O ancião determinou que Ardbeg está lá com a esperança de ver sua filha falecida. Ardbeg se pergunta como esse velho sabe sobre sua filha e diz a ele que ele está errado. Ele está apenas lá para cumprir sua missão. Gandalf Turbinado tenta fazer um acordo com esse cara se ele lidera as crianças e o âmbar que segura os demônios, mas Ardbeg se recusa a ouvi-lo. Ardbeg tem certeza de que este velho mago não poderia ter nada valioso o suficiente para trocar em troca de ele devolver tudo, mas ele tem. O velho, chocantemente, oferece a Ardbeg a chance de ver sua filha. Ardbeg fica furioso com o velho por tentar enganá-lo, e ele aponta que, mesmo depois de estar na gruta por 5 anos, ele ainda não viu o espírito de sua filha uma vez. Ardbeg se pergunta quem é esse velho mago afinal e aponta que ele não pode ser humano, já que não foi afetado por seu feitiço reverso. Gandalf então aponta como Percival, e seus amigos tinham todos 16 anos. Também levou aproximadamente 16 minutos para eles reverterem a bebês, o que dá 1 minuto por ano. Gandalf então revela chocantemente por que ele ainda é velho, e é porque levará bem mais de 3.000 minutos para reverter ele. Isso significa que o ancião tem mais de 3.000 anos, então Ardbeg mais uma vez se pergunta o que é esse velho. O velho Gandalf decide apenas mostrar a ele e chocantemente começa a mudar sua aparência. Ardbeg não tem ideia do que está acontecendo, então o mago metamorfo explica que ele faz parte dos chamados inimigos jurados do rei Arthur.
Ele é um dos 7 pecados capitais, o pecado da luxúria, Gothar. Ardbeg fica chocado ao ver um dos membros lendários dos 7 pecados capitais e se pergunta por que ele está correndo por uma vila no meio do nada. Gothar explica que seu motivo é simples. Os demônios que vivem na vila odeiam a guerra e só querem viver uma vida pacífica na Britânia, então ele está ajudando-os a encontrar seu lugar fora do reino demoníaco. Gothar revela surpreendentemente que capturou o Imperador e explica algumas de suas habilidades. Além de poder criar a barreira, ele usou esse feitiço para fazê-lo parecer um velho para qualquer um a 16 km de distância. Sem muitas opções, Ardbeg entra em pânico e foge com Percival e Annie. Ele corre pela vida, pois tem certeza de que não tem chance contra um dos monstros dos 7 pecados capitais. Gothar o alcança rapidamente e um passarinho barulhento se surpreende ao encontrar alguém com um poder mágico tão imenso. O pânico de Ardbeg continua, ele ameaça jogar o pequeno Percival montanha abaixo se Gothar chegar mais perto. Os bebês não o levam a sério, mas Ardbeg promete que o fará. Gothar então o atordoa mais uma vez ao tirar um bebê seu e dizer a Ardbeg para não fazer algo tão terrível na frente da própria filha. Ardbeg fica chocado ao ver Connie, então ele solta Percival e Annie para cumprimentar a filha. Gothar a oferece como presente, mas Ardbeg fica furioso. Ele não consegue acreditar que ela é real, então chama Gothar de monstro por brincar com os corações das pessoas. Ardbeg se emociona enquanto aponta com raiva que sua filha real morreu anos atrás, e esta sua frente é apenas uma miragem. Ardbeg a segura e aponta como ela parece e se sente tão real. Gothar explica que Ardbeg está correto, e esta criança é uma visão que ele criou a partir das memórias de Ardbeg. Essa visão ainda desperta suas memórias profundas de sua filha, então Ardbeg desmorona e soluça incontrolavelmente. Algum tempo depois, Ardbeg concorda em desfazer sua magia depois que voltarem para a caverna. Ele explica que o choque de perder sua filha foi o que despertou seu poder. Gothar diz para ele não ser muito duro consigo mesmo, pois ninguém pode trazer os mortos de volta. Ardbeg revela que, quando estava em seu pior momento, o rei Arthur apareceu para perguntar se ele queria ver sua filha novamente. Ardbeg sabia que o que ele estava dizendo era ridículo, mas algo nos olhos de Arthur o levou a se tornar seu cavaleiro. O objetivo deles era banir os demônios e criar um mundo para a humanidade. Os olhos de Beg finalmente se abriram e agora ele percebe que, mesmo que Arthur trouxesse sua filha de volta à vida, quem sabe se seria realmente ela. Ele é grato por poder vê-la uma última vez, mesmo que seja apenas uma imagem, e agradece a Gothar. Gothar diz que não há problema, mas fica muito sério ao sentir fortes forças mágicas vindo em sua direção. 2 deles chegarão em 3 e 8 segundos. Ele rapidamente discerne quem é o alvo e consegue resgatar Percival. O primeiro ataque causa danos massivos, colocando Gothar em uma situação difícil, então Ardbeg precisa ajudá-lo. Ele deixa Connie falsa de lado para salvar Annie do próximo ataque, mas isso tem um grande custo. Ardbeg diz a Annie para crescer e se tornar grande, e vemos que o ataque o atingiu. O grande pássaro observa tudo e se pergunta onde estão Percival e o pecado. Uma flecha derruba o pássaro idiota e vemos que o pecado chegou. Ele só conseguiu entrar na caverna depois que Gothar desativou a barreira de Ardbeg, então ele diz ao pecado que lhe deve uma. Com Ardbeg não mais vivo, Gothar encerra a visão de Connie e se prepara para identificar quem é o atacante. Ele usa um pouco de magia e determina que é um cara chamado Tandu, o Cavaleiro do Caos a serviço do Rei Arthur, além de vários outros por perto. Gothar está muito chateado por ter sido atacado e saca seu arco duplo mágico. A quilômetros de distância encontramos Tambu, que é ridicularizado por errar seus alvos. Os companheiros de Tambu ficam felizes por ele ter pelo menos derrubado Ardbeg, mas isso não é bom o suficiente para a pessoa mais séria do grupo. Seus alvos reais ainda estão vivos e agora eles sabem que estão sendo caçados. Ironsight e os outros cavaleiros falharam em eliminar essas crianças, e isso porque eles as subestimaram. O espadachim sério não quer fazer o mesmo, então decide que é hora de partir, pois está claro que o grupo de Percival está indo para Leonis. Nesse exato momento, um raio mágico voador surge do nada, e fica muito claro que ele está mirando em Tambu. Tambu tenta contra-atacar com uma lança, mas não adianta nada, e o raio mágico parece apenas ser absorvido por seu corpo. Tambu assume que foi apenas um desmaio, então decide disparar uma flecha de volta na pessoa que os atacou. No entanto, ele acaba jogando a flecha bem no colega de equipe. Os outros se perguntam o que ele está fazendo, então Tambu explica que não é ele quem está fazendo isso. Algo tomou controle de seu corpo e ele continua atacando sua equipe. O Espadachim está familiarizado com essa habilidade e instantaneamente sabe que é a habilidade de dobrar a vontade para atravessar este pecado. O nome desse cara é Fidit Tambu e implora para que ele faça algo sobre a situação. Fidit sabe exatamente o que fazer e arranca a cabeça de Tambu. Fidit usa isso como um exemplo de por que eles não podem subestimar seus oponentes desta vez e reitera que eles devem eliminá-los de uma vez. De volta à caverna, Annie acorda com quase nenhuma roupa e dá um tapa em Percival por simplesmente acordar perto dela. O grupo não tem ideia do que aconteceu enquanto eram bebês, e eles se perguntam onde Ard foi.
Eles assumem que, como Percival ainda está vivo, Ardby desistiu, mas Percival está mais preocupado com Amber. Jesse então, Gothar aparece e revela que ele o tem. O grupo é atualizado sobre tudo o que aconteceu, e os demônios são libertados do Amber. Doltimont se oferece para deixar Percival levar os chifres com eles e explica que eles são bons para fazer remédios. Eles são muito grandes para carregar, mas Nazens concorda feliz em raspar um pouco para seus experimentos. Perto dali, descobrimos que Gothar disse a todos que Ardbeg ficou extremamente feliz em ver a visão de sua filha. Ele ficou tão satisfeito que abandonou seus maus caminhos e simplesmente foi embora. Annie é a detectora humana de mentiras, no entanto, então ela pode dizer que o pecado estava mentindo sobre uma das coisas que lhes disse, e ela exige saber qual foi. Gothar explica que, mesmo que ele a contasse, ela não seria capaz de entender suas ações. Isso surpreende Annie e ele continua dizendo que para realmente entender Ardbeg, ela precisaria olhar em suas memórias da maneira que ele fez. O problema é que é uma memória muito dolorosa. Annie se lembra da dor que Ard sentiu quando lhe contou o que aconteceu com sua filha, então Annie pede a Gothar para lhe contar um pouco sobre como Art era. Gothar percebe que ela realmente se importa, então decide mostrar a ela as memórias de Art e o que realmente aconteceu. A verdade é absolutamente devastadora, então Annie desmorona em lágrimas enquanto Ard viveu uma vida trágica, e no final ele deu sua vida para salvá-la. Felizmente para Annie, ela não está sozinha, pois seus amigos chegam para consolá-la. Depois, Percival e os outros deixam a vila para continuar sua jornada para Leonis. Dolcemante acha que Gothar deveria ir com eles, mas ele não pode. Gothar explica que mesmo que estejam sendo caçados pelos cavaleiros sagrados do rei Arthur, seu trabalho de proteger esta vila de demônios também é importante. Ele diz a Dolcemante para não se preocupar, pois seu amigo, Percival, é um cavaleiro do Apocalipse e superará qualquer desafio que encontrar. Ele admite, no entanto, que Percival ainda é uma criança em corpo e alma. Considerando quão perigosos são aqueles que o caçam, as coisas só vão ficar mais difíceis para Percival. Gothar tem um plano se o pior acontecer, mas se acalma ao perceber que está se preocupando demais. O grupo continua sua jornada e vemos que eles fizeram um pequeno memorial para Ardbeg e sua filha. Um tempo depois, Sin avisa Percival que seus perseguidores estão se aproximando. Gothar lhes disse que há mais de um deles e que são oponentes ferozes, pois estão dispostos até a se matar. Percival aponta que os outros estão ficando para trás e é porque Annie ainda está chateada com a morte de Ardbeg. Felizmente Sin tem uma solução e destrói o antigo cajado de Ardbeg. Annie tenta explicar que era uma lembrança de Ardbeg, mas Sin aponta que Ardbeg o recebeu do próprio rei Arthur. Sin é louco, pois então chama Ardbeg de covarde por não destruir a cidade e explica que é por isso que ele está morto agora. Ele afirma que está apenas tentando cuidar deles como seu companheiro, mas Annie questiona se ele está realmente do lado deles. Ela aponta como ele sempre desaparece em momentos cruciais. Ele nunca os ajuda, mas age como se fosse tão superior o tempo todo. Essas palavras perfuram a pequena raposa, então ele se desculpa e Percival diz a Annie para parar de gritar com ele. Annie se sente muito melhor e comanda os outros a segui-la. Então vemos por que a pequena raposa genial se comportou daquela maneira, pois ela explica que a raiva gera muito mais força do que chorar ou se lamentar. Sin a provocou de propósito para que ela pudesse voltar a ser ela mesma. Sin se pergunta se Percival não o considera parte do grupo por causa do que Annie disse, mas ele fica chocado quando Percival simplesmente diz que tê-lo por perto faz feliz. Os outros os chamam e Sin fica feliz quando Percival diz para ele ir com ele. Eles chegaram à Floresta Entrelaçada e Percival se lembra de como seu avô lhe falou sobre ela. Disse que uma vez que alguém entra, nunca mais pode sair, então o grupo decide prender seus perseguidores lá dentro. Em outro lugar, Pelegard informa ao rei Arthur que um dos Talismã Negros foi derrotado. Gothar dos 7 pecados capitais o fez, mas Arthur não está muito preocupado, pois restam 4. Eles têm um trabalho a fazer, e ele espera que o façam. Pelegard se oferece para lidar com a situação, mas Arthur prefere que ele ajude a encontrar sua esposa. Pelegard acha que Ironside é mais adequado para esse trabalho, então Arthur decide deixar Pelegard fazer o que quiser. Pelegard foge feliz, pois mal pode esperar para ver o quanto Percival cresceu. Vemos então que todos estão dentro da floresta. O grupo do Talismã Negro decide se separar e se encontrar lá em 10 minutos, segurando as cabeças de Percival e seus amigos. Em outro lugar, Sin explica que montou um círculo que esconde sua magia. O Talismã Negro não conseguirá detectá-los, e eles só conseguirão sentir a magia dos Mini Percivals. Nassens decide que este é o momento perfeito para testar os efeitos do pó de chifre que ele coletou da vila, mas não corre muito bem. Ele está bem, no entanto, pois ficou animado e mordeu o lábio. Nesse exato momento, um dos Talismã Negros encontra um Mini Percival e nosso grupo entra em ação. Esse cara exige saber quem é Percival, mas decide eliminá-los a todos. Ele começa derrubando Annie e Nassens e explica que uma queda dessa altura significa morte certa.
Donnie choca esse cara arrogante, no entanto, e usa sua habilidade de levitação para puxar seus dois amigos de volta. Eles combinam seu poder para desferir um ataque, mas esse cara apenas vê isso como uma diversão. Sim aponta que ele mal escapou da morte, e esse cara explica que pode ler todos os seus movimentos. Ele faz um pouco de provocação e revela que já sabe que eles usam iscas para separar sua equipe. Esse cara desencadeia um ataque contra todos eles, e Sim diz a Percival e aos outros para cobrirem todas as suas armas com magia. Eles o fazem, e o ataque do cara os cobre com um líquido estranho. Seu próximo ataque estilhaça o galho em que estão, mas Donnie usa seu poder para segurar todos. Seu inimigo em forma de cabeça de limão causa sérios danos a Donnie usando socos mais leves. Donnie não consegue se defender, então Percival vem em seu auxílio. Esse cara maligno viu chegando e o chuta bem no peito. Sim quer que Percival use sua magia e voe para longe dali, mas seu oponente continua usando seus socos de bebê e não consegue entender como esse cara está causando tanto dano com esses socos minúsculos, e ele revela que é um feitiço de enfraquecimento chamado Murchar. Sim pensou que isso só enfraquecia metal, e é por isso que ele apenas disse para protegerem suas armas. Esse cara mira nos pescoços de Nassens, chocando a todos, mas ele está surpreendentemente ileso. Nassens explica que mesmo uma única dose do pó de chifre que ele comeu antes, aumenta muito a força e a resistência de uma pessoa. Nassens então libera uma névoa e choca esse cara com um ataque que causa sérios danos. Se Nassens ingerir um veneno mesmo uma vez, ele pode fazer o seu próprio a partir dele, então esse cara maligno é agora quem está enfraquecido. Percival encerra a luta com um golpe e Sim declara que um está derrotado. Percival carrega todos usando sua magia, mas Sim se pergunta por que ele salvou o inimigo de cair. Percival simplesmente diz que não é legal matar, e ele não quer fazer isso, não importa quem seja. Nassens não quer que Percival se esforce demais transportando todos eles, mas essa criança aponta que é o mínimo que ele pode fazer. Nassens arriscou sua vida para salvá-los usando drogas potencialmente perigosas em si mesmo, então todos estão fazendo sua parte. O Percival está visivelmente mais lento, então o Sim sugere que parem para ele recuperar um pouco da magia. É aí que eles percebem que estão sendo perseguidos. Os perseguidores estão montados num cavalo que na verdade é outra besta mística, tipo o Cernunno do Purgatório. O Arthur dá aos seus cavaleiros lacaios, bestas e magia, então esses caras estão confiantes que podem parar o Percival. A garota estranha usa o cajado dela para invocar uns projéteis, e o Nassens manda o Percival só deixar eles caírem, já que ele está claramente se esforçando. A moça então invoca uma parede, e o Percival não consegue mais continuar voando. Eles caem rolando até o chão, onde descobrem que o Percival está completamente exausto. O Nassens também está cansado, e ele explica que são os efeitos colaterais de ter ingerido o pó do chifre de Cernunnos. O Percival está determinado a proteger todos os seus amigos, mas o cara mauzão chega para declarar que vai levar a cabeça de todos. O Percival se oferece para eles, desde que deixem os amigos dele irem, mas o Juggernaut recusa. A Anne explica para o Percival que os amigos dele estão ali por escolha própria, e vão lutar ao lado dele. Os oponentes se recusam a se apresentar, mas o Nassen já sabe que são o Berg, o Feiticeiro, e o Toranak, o Invencível. O Berg fica chocado que ele sabe o nome deles, e o Sim avisa que esses dois não serão fáceis como cabeça de melão. Só um seleto grupo em Camelot deveria saber quem eles são, então o Berg se pergunta quem exatamente é a Raposinha. A Anne declara que ela e o Donnie vão ser os que vão lutar contra esses dois, mas os oponentes não parecem nem um pouco assustados. O Donnie tenta bolar um plano de ataque, mas a Anne se sente insultada e parte para a briga. O Donnie fica para lutar contra o cara gigante e rapidamente percebe que ele tá ferrado se levar uma pancada. O Donnie o levita para longe, mas a magia do Doronak o liberta. A magia dele se chama Impacto e funciona com o dobro do alcance da magia do Donnie. Isso significa um problemão pro Donnie, e o Doronak se pergunta como a raposinha sabe tanto sobre eles. A Anne está ocupada desviando de todos os tipos de ataques do Berg, e o Sim aponta que todos vêm do cajado dela. Ele instrui a Anne a mirar no cajado, mas isso é mais fácil falar do que fazer. A Anne é empurrada para trás, mas logo se mostra uma brilhante estrategista e manda o Donnie levantar o Doronak. Isso faz o Doronak usar a habilidade dele, mas empurra a Anne direto pro Berg, desalojando o cajado dela. A Anne se livra dele, mas o Berg revela a habilidade dela chamada Miragem. O Berg acha que vai acabar com a luta no próximo ataque, mas a Anne surpreendentemente consegue atacar o Berg de verdade, e ela explica que os olhos dela sempre conseguem ver a verdade. O Donnie não para de correr para salvar a vida dele, então o Doronak se oferece para lutar com ele de igual para igual, sem magia. O Donnie concorda, mas todos os amigos dele acham que ele tá maluco por querer lutar contra o gigante cara a cara. Eles têm certeza que a faquinha dele não pode vencer o machado do gigante, mas o Donnie de alguma forma consegue dar o primeiro golpe. O Donnie acerta outro, fazendo todo mundo se perguntar por que ele não usou essas habilidades antes. Os outros então não acreditam quando o Donnie diz que ele só não gosta de fazer as pessoas sangrarem. Ele não tem escolha dessa vez, então ele fatia esse gigante.
O Doronak, no entanto, está impassível, enquanto ele flexiona os músculos gigantes dele com tanta força que as feridas dele se curam. O Doronak usa a magia dele para derrubar o Doni, fazendo ele perceber que a magia dele não vai ser suficiente para derrotar esse cara. O Doni acha que a magia dele só levanta coisas, mas o Sin aponta que ele só está sendo limitado pela própria imaginação. O Sin diz para ele pensar no Donarak como uma pedrinha no chão e pegá-lo. O Doni aponta que ele é muito maior que uma pedrinha, mas ele faz isso mesmo assim. O Sin então lembra de todas as coisas que ele pode fazer com uma pedrinha, então o Doni finalmente entende a ideia. O Donerek não acha que o Doni pode fazer muita coisa dali, mas o Doni explica que se esse cara é uma pedrinha, então ele pode jogá-lo facilmente. O Doni lança esse colosso e o manda voando por várias árvores. O Doni não acredita, e o Sin explica que a magia dele não é só levantar coisas, na verdade se chama telecinese, e é a habilidade de mover objetos livremente à vontade. Todos celebram ter derrubado 3 dos seus perseguidores, mas reconhecem que muito disso foi por causa da direção do Sin. O Percival quer saber quem ele realmente é, mas a atenção deles se volta para o Doronak enfurecido. Eles ficam ainda mais chocados quando o líder do Talismã Sombrio aparece instantaneamente do nada e pega o pedaço de caixão do Percival. O Fidget quase tira a vida do Percival, mas o Sinks rapidamente o faz tropeçar. Isso o impede de ser morto, mas ele ainda é atingido pelo ataque. O Doni rapidamente derruba a espada e manda o cara voando. O Percival tem uma concussão na boca, mas o que é ainda mais preocupante é que eles não conseguiram sentir o inimigo de forma alguma. O Fidget é claramente o líder deles, e ele lança uma pedra no Doni. O Doni a para, mas o Fidget descobre que a magia dele só é eficaz a até 7.000 metros. A próxima pedra dele atinge o Doni, o que revela para ele que o Doni só consegue mover coisas que ele pode ver. O Doni está em péssimo estado, então o Nazens precisa estancar o sangramento. O Fidget explica para a equipe dele que ele hesitou em matar o Percival e os amigos dele quando foi informado sobre esse trabalho pela primeira vez. Ele recebeu ordens para fazer isso do rei Arthur, então ele decidiu que pelo menos faria isso de forma precisa e indolor. O Fidget mudou de ideia agora e quer que eles morram com dor. Isso não é tudo, pois ele quer ver os rostos deles contorcidos de horror enquanto provam o verdadeiro desespero. Nossos heróis estão em péssimo estado, e o Percival fica chocado ao ver que o vilão que ele salvou de cair voltou para os vilões. O Fidget usa uma coisa de orbe super poderosa para curar a equipe dele, e nossos heróis não conseguem acreditar que todo o trabalho deles foi em vão. Todos percebem que perderam e começam a desistir de toda a esperança. O Nazens pelo menos fica feliz de estar ao lado do Percival no final, mas o Percival proclama que nunca vai desistir. Os outros dizem para ele que isso é o suficiente, mas o Percival insiste que vai proteger todos os amigos dele. Ele se recusa a perder alguém que ama novamente, e o Sin não poderia estar mais orgulhoso do jovem. Se lamentar no desespero não vai adiantar nada, então ele acredita ao Percival por querer lutar até o fim. O Sin diz que confia no Percival, e é assim que um verdadeiro cavaleiro do Apocalipse deveria ser. Um Doni reinspirado proclama que acredita no Percival também, já que ele sempre os tirou das situações mais difíceis. À medida que a crença dos amigos dele no Percival cresce, o poder dele também cresce. O Nassim se junta e declara que eles vão apoiá-lo até o fim. Mais mini Percivals aparecem, e a Anne declara que não vai ceder a esse desespero. O Percival consegue absorver todos os sentimentos dos amigos dele e canaliza tudo num ataque. Os talismãs sombrios ficam chocados com a espada do Percival, então o Doronak pula para bloquear a habilidade dele. O Percival consegue bloquear, mas é jogado para trás no processo. Os amigos dele foram revitalizados, e todos declaram que podem lutar novamente. O Fidget fica maravilhado ao ver que o desespero desapareceu completamente dos olhos deles, e tudo por causa de algumas palavras entre eles. O Fidget percebe que eles precisam eliminar quem está liderando eles, mas isso surpreendentemente se revela ser o Sin. Em batalha, matar o cérebro do inimigo é fundamental, e o Fidget determinou que o Sin é o motivo pelo qual o Percival e seus amigos sobreviveram tanto tempo. O Percival tenta resgatar o Sin, mas o Fidget usa outro orbe para separá-los num cubo mágico. Todos os membros do Talismã Sombrio apontam como o Sin estava interferindo na luta, e o Fidget sabe até que ele fez o Percival tropeçar para desviar do ataque dele. O Sin foi o motivo pelo qual a Anne conseguiu sobreviver ao ataque do Berg e o motivo pelo qual o Doni conseguiu despertar o poder dele. O Fidget determina que o Sin é o mais perigoso de todos e prevê que ele pertence ao próprio rei de Leones. O Fidget então faz uma oferta para ele. Se ele contar o que eles querem saber, então ele deixará o Sin morrer sem dor. No entanto, se ele recusar, eles mostrarão a ele o que é o verdadeiro desespero. O Sin quer garantir que as crianças sejam libertadas, mas o Fidget diz que não podem fazer isso, já que a missão inteira deles é eliminar o Cavaleiro da Profecia e seu grupo. O Percival e os amigos dele tentam desesperadamente resgatá-lo, e o Percival lembra o Sin que eles deveriam ir para Leone juntos. O Sin pede desculpas, pois esperava ficar mais tempo com eles, mas a jornada deles juntos tem que acabar agora.
O Filch exige que ele escolha o tipo de morte que ele quer, mas o Sim apenas diz para ele chutar pedra. O Filch determina que ele escolheu o desespero, então o Purcell e os outros gritam pro Sim enquanto o Filch o derruba. Surpreendentemente, o Sim parece ter desaparecido e o Cabeça de Limão foi atingido por várias flechas. Ele está oficialmente morto, mas eles não têm ideia de onde as flechas vieram. O Sim é o único que poderia ter feito isso, mas eles não conseguem entender como. A Berge tenta tirar o Sim, mas os ataques dela atravessam o corpo dele, e ela é a próxima a ser atingida por flechas. O Filch avisa o Doronak para não usar a magia dele no cubo, mas o idiota faz isso mesmo assim. Uma pessoa misteriosa esmaga absolutamente os órgãos internos do Doronak e corta seu aliado. Ele exige saber quem é essa pessoa misteriosa, e o Percival também se pergunta. Esse lutador poderoso finalmente revela sua identidade e se apresenta como Lancelot. Todos ficam chocados ao ver que o Sim é na verdade um humano, mas o Filch nunca ouviu falar dessa pessoa poderosa antes. O Filch acha que teria ouvido falar de alguém tão poderoso quanto ele, mas o Lancelot aponta que rumores só são espalhados pelos vivos. Aqueles que tentam lutar contra ele não se enquadram nessa categoria. O Filch pensa em como a principal habilidade do Lancelot ainda é um mistério, já que ele conseguiu atingir os pontos de pressão de Elgin e Berge com precisão. Seu soco também foi poderoso o suficiente para eliminar o Dornak, então o Filch determina que ele deve matar o Lancelot sem lhe dar nenhuma chance de revidar. O Lancelot diz para ele se apressar e parar de pensar tanto, então o Filch mostra por que ele é chamado de Trovão. O Filch se move em velocidade cegante, mas ele não consegue acertar um único golpe. Ele só precisa acertar um, mas a velocidade de reação do Lancelot é impensável. O Lancelot então choca a todos quando destrói esse cara rápido sem nem tirar as mãos dos bolsos. O Lancelot quer saber se um dos amigos do Filch usa um elmo com viseira em forma de estrela, mas ele pode dizer que o Filch está mentindo quando diz não. O Lancelot então quer saber se o Filch sabe onde está alguém chamado Dubs, mas ele aparentemente consegue ler a mente do Filch e sabe que ele não sabe. O Filch cancela o cubo gigante e monta em seu cavalo para voltar a Camelot. Ele planeja contar a todos lá sobre Lancelot e proclama que ele será perseguido implacavelmente, assim como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Infelizmente para esse cara, o Sim pega a faca do Donnie emprestada e usa um ataque chamado Estrada Brilhante. O Filch tenta o seu melhor para evitá-lo, mas é inútil e ele é deletado. O Sim é um cara assustador, pois ele reitera que ninguém que o desafia vive para contar. O talismã do Rei Arthur se quebra, provando quão perigosos os 4 cavaleiros do Apocalipse podem ser. Arthur se pergunta se deve priorizá-los em vez de encontrar sua noiva, e Merlin não ajuda. A mandíbula do Donnie quase caiu no chão depois de testemunhar o poder de Lancelot, e ele se pergunta se ele é algum tipo de monstro. Os outros percebem que Lancelot deve ter sido quem destruiu todos os monstros em Tristânia, e eles estão aterrorizados com ele depois que ele eliminou todo o grupo sem pestanejar. Lancelot consegue ouvir os pensamentos deles e pensa em como o medo deles é o que acontece sempre que ele mostra seu poder. No entanto, nesse exato momento, ele ouve Percival pensar em como ele está feliz. Percival abraça Lancelot e expressa alívio por seu amigo, Sim, estar bem. Percival não tem ideia do que teria feito se algo tivesse acontecido com seu amigo, Sim, mas Lancelot tenta explicar que ele não é mais Sim. Percival não se importa com o nome dele, mas apenas o chama de amigo. Lancelot devolve a espada do Donnie, e Annie quer saber por que ele fingiu ser uma raposa. Ela avisa que eles não vão confiar nele se ele não tiver uma boa resposta, mas o bom e velho Percival promete confiar nele não importa o que. Lancelot explica que ele serve o Rei de Leones, e o grupo fica chocado quando ele prepara algumas flechas. Eles acham que ele vai acabar com eles em seguida, mas ele apenas atira no chão. Lancelot tem 2 objetivos, e um é rastrear um membro potencial dos 4 Cavaleiros do Apocalipse e levá-lo e seu grupo para o reino. Depois de encontrá-los, seu trabalho era guiá-los enquanto interferia o mínimo possível. Eles precisavam ter certeza de que o Cavaleiro da Profecia e seus aliados tinham a vontade e a determinação para superar qualquer obstáculo em seu caminho. Enquanto Lancelot enterra seus inimigos, ele explica que se disfarçou de raposa para não ser descoberto. Percival pergunta quem eram aquelas pessoas que ele mencionou, mas Lancelot guarda segredo. Depois do enterro, Lancelot planta sementes nos túmulos para que os inimigos tragam nova vida à floresta. Como Lancelot se transforma em Lementes, Nazim se pergunta se ele é do clã das fadas. Lancelot não responde direto, mas isso já é o suficiente para Percival, que fica empolgado com o cara que Lementes. Percival tenta fazer ele adivinhar quantas vezes ele pensa cocô, mas Lancelot não tá nem aí. Nesse momento, Lancelot sente alguém chegando, e vemos que é Pelegard. Todo mundo fica chocado em ver o cara de novo, e Pelegard só quer saber se Percival ficou mais forte. Lancelot explica que não tem tempo para perder com esse cara e teleporta todo mundo para longe, igual fez da última vez. Aí todo mundo fica chocado quando Lancelot revela que finalmente chegaram em Lyones.
Ele manda todo mundo se recompor porque o rei tá esperando para conhecê-los. Valeu por assistir meu resumo. Se inscreva e assine minha newsletter grátis se quiser apoiar o canal. O link tá na descrição.